Saudações, comunidade VTV. Hoje é um dia muito especial pra gente. Estamos com o grande Theo Orozco aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre pré-venda. Quem é você? Eu sou Danilo Conrad. Eu sou Diego Domingues. Eu sou Theo Orozco, beleza? Aê, agora começamos oficialmente. A apresentação digna. Agora começamos oficialmente o episódio de hoje. E tem uma galera que não te conhece aí, Theo. Eu não sei se tem alguém que não te conhece, mas quem é Theo Orozco? Conta pra gente. Acredito que aí. tem bastante gente que não me conhece, né? Virei aquilo que eu mais temia, um cara é um Instagrammer, popstar. mas também não tô assim. Estamos com um popstar hoje aqui. É um cara. youtuber, um Instagram. Digital influencer. Cara, eu sou um cara que, assim, nunca foi empreender, por exemplo, e vendas, nunca foi uma coisa que eu mirei, aconteceu na minha vida. E a Exact, hoje eu estou o CEO da Exact Sales, né, maior software de Sales Engagement na América Latina, são mais de 15 mil usuários no Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, enfim. E tudo começou a partir de coisas que aconteceram errado e que a gente foi consertando. Eu acho que erros são oportunidades, eu realmente acredito bastante nisso. E tive a honra de te ter lá na Exact, lá no início da Exact, né? O Danilo trabalhou lá com a gente. Trabalhar com você, cara. Não demitiu ele não, né, Theo? Não. Depois a gente fala mais. Mas assim, eu comecei minha carreira. Sou também esposo da Isabel, né? Pai do Dom e da Lola, que são meus cachorros. Tô querendo ter filho, estamos trabalhando nisso. Então, assim, estamos trabalhando nisso, é boa, né? Toda a parte boa. Galera já imaginando o Theo trabalhando. Estamos fazendo planejamento estratégico. Trabalhando para reunião 1 sobre fazer filhos. Mas assim, eu comecei minha carreira empreendedora. Eu fiz 2 faculdades, fiz administração e design. Eu gosto muito de falar isso porque eu vejo que são áreas complementares muitas vezes, assim. Então, eu trazia muita coisa que eu via na administração para o design, muita coisa que eu via no design para a administração. Fiz habilitação em marketing, pós-graduação em gestão estratégica de empresas. E abri minha primeira empresa, cara. Eu fiz tudo isso meio que em paralelo às coisas que foram acontecendo na minha vida. E a minha primeira empresa foi meio que ao acaso, assim. A minha mãe dizia que se alguém da minha família abrisse uma chapelaria, nascia todo mundo sem cabeça, né? Porque tudo que teve na minha família não deu certo de empresa, assim. E aí eu abri minha primeira empresa porque, basicamente, o pessoal do design, eu trazia muita coisa da administração e do marketing, então eles me achavam um gênio no design. Da mesma maneira do outro lado, né? Eu tava na administração, trazia coisas E aí eu gosto de falar muito disso, assim, cara. Eu acho que as boas ideias, elas não estão necessariamente na tua trilha principal que tu tá olhando, mas em trilhas adjacentes, assim, né? Então, muita gente tá muito focada ali na sua trajetória, se eu faço vendas, eu só vou olhar para vendas. Mas as melhores soluções, às vezes, para vendas estão lá em CS, estão lá em... A gente tem que puxar desses outros lugares. Aconteceu muito isso comigo. E aí esses caras de design que me achavam um cara muito inteligente de marketing, porque eles não sabiam nada de marketing, eu trazia o básico, me convidaram, eram 2 caras que eram de uma grande empresa de design, da Tipo D, de Brasília, que tinha um braço em Florianópolis, eles estavam saindo para montar deles. E aí me convidaram para cofundar uma empresa. Até então não tinha nome essa empresa. E eu lembro que eu fui numa reunião, assim, na casa de um deles. E aí a gente começou a conversar, eu falei, cara, eu tenho objetivo, se fosse para fundar uma empresa com vocês, eu tenho o objetivo de falar dela de maneira mais ampla, assim, porque o que eu vejo é que o design está muito focado ali no desenho, naquela conceituação e, na realidade, quando passa para produção, o cara não consegue fazer aquele desenho que está lá. Antes disso, às vezes não tem uma pesquisa de marketing bem feita para atender realmente uma dor. Então eu já falava muito de dor quando falava de design, de coisas do tipo. Que época é isso, Theo? 2008, acho que era. Boa. Algo do tipo. Eu sou velho. Não parece, né, cara? Mas 2008... Cara, aí o que aconteceu foi que a gente começou a pensar num nome que falasse um pouco disso. E a gente fundou a 2-para-1 Design, 2-para-1 na engenharia, que era o público para quem que a gente comunicava. É uma escala de ampliação, né? Você olhar as coisas de maneira ampliada. Então a 2-para-1 Design surgiu aí, se eu não me engano, na verdade foi antes até. Acho que foi 2005, um troço assim. Tá? Eu sou horrível com data. Depois, no livro lá tem. Leia o livro, então. E aí, cara, quando surgiu a 2-para-1 foi muito louco, porque a gente começou a ganhar muito prêmio de design, as coisas começaram a acontecer muito rápido. A gente ganhou o Salão do Automóvel de Detroit, o prêmio, o primeiro brasileiro a ganhar.
se impulsionou muito, né? O Michelin Challenger. Depois disso, a gente ganhou 5 vezes o Oscar do Design Brasileiro, que é o Prêmio Ideia Brasil. E aí começou, cara, a coisa acontecer de maneira muito rápida. E a gente muito jovem, então cometendo vários erros. Eu conto vários no livro desses erros, mas acho que talvez um dos principais erros que a gente cometeu tem muito a ver com vendas, assim. Então isso já começou a acontecer na minha vida muito forte, vendas, por causa disso, assim. Quando a gente começou a vender para caras muito grandes, Pepsi, Unilever, Procter & Gamble, através de empresas como Tritec, empresas que eram fornecedores deles. Pela própria 2-para-1. Pela própria 2-para-1. Desenho de embalagem, coisas do tipo. E aí, esses caras, os fornecedores desses caras grandes, eles sabiam que tinham por trás uma marca que todo mundo queria fazer isso. Então, o que eles faziam? Lançavam, às vezes, por exemplo, um concurso com as 10 maiores de design. A gente, muito rápido, ficou entre as maiores de design. E aí eles chamavam esses caras, todo mundo desenhava, eles escolhiam um desenho, eu te pago por taxa de sucesso, com um teto. Então, assim, cara, é horrível essa negociação, né? Pra vocês. Caracu, né? Então, assim, horrorosa. E aí, o que acontecia? Só que tu pegava logo, então a gente acabava aceitando, né, esse tipo de negociação. Então, trabalhava pra caceta, pra ganhar o dinheiro lá na frente, quem sabe, né? E a gente ganhou muito desses concursos, assim. Então, acho que de 10 que a gente participou, a gente deve ter ganhado 8, um troço assim. Com as maiores, assim. E aí a gente... Só que o que aconteceu? A gente começou a trabalhar insanamente sem ter capital de giro. Então eu não tinha dinheiro agora para pagar pessoas para trabalhar para mim. Então a minha equipe eu tinha que tirar e não dava lucro. Então eu ganhando nada, meu sócio ganhando nada, a gente trabalhando 18 horas por dia, fim de semana. E aí nessa brincadeira eu fui parar no hospital, cara. Então assim... eu brinco que eu tava com... Brinco não, eu estava com um problema intestinal acelerado, diarreia crônica. Eu tava com 8 meses de... Minha vida ali no banheiro e água. Estresse pra caralho. E aí, cara, dessa brincadeira, até brinco que meu último produto foi o Neve Lenços Umedecidos, né? Que eu ia... É verdade essa história. Eu ia comprar, só tinha da Turma da Mônica, né? Então eu fiz o Neve Lenços Umedecidos e eu brinco que ideia boa surge na merda, né? Então, assim, e é uma verdade, assim, que a ideia boa surge de onde tá dando problema, não de onde tá tudo certo, né, Vocês cara? Vocês prestavam serviço pra Kimberly-Clark na época? Pra Tritec, que era um fornecedor da Kimberly-Clark. Exatamente. E aí, cara, nessa linha... Eu resolvi vender a 2-para-1 não porque foi uma venda de cinema, de livro, apesar de ter ido pro meu livro, não foi uma venda daquelas de livro e tal. Não que eu possa reclamar, mas foi uma venda assim que foi por necessidade mesmo, sabe? Então, eu realmente estava estressadíssimo, eu não aguentava mais, eu não via a empresa fugir daquela situação ali, porque em serviço tem uma outra coisa que é... Cara, a variabilidade que você tem de entrada é muito grande e aí você tem um custo muito alto, tua margem não é tão boa. Então, se você faz um colchão de custos, ou seja, contrato pessoas para conseguir prestar o serviço, no outro mês eu não vendo o que eu tinha vendido no mês anterior, eu tô com aquele custo ainda. Eu não consigo me desfazer daquele custo, né? Então, o Brasil ele não te dá muita margem nesse sentido por causa das legislações. Hoje, você consegue ter PJ, vírgula, né? Ainda é extremamente inseguro. Ainda é extremamente, porque você tem um trabalhista por trás, então você não dorme direito. Então, lá naquela época a gente já fazia PJ, a gente já tentava fazer algumas coisas e era muito mais arriscado do que hoje, inclusive. Então, isso não me deixava dormir direito também, essas coisas assim. E, cara, daí eu vendi essa empresa porque eu não aguentava mais, assim. Tipo, a moral da história é essa, vendi pro meu sócio, em troca de royalties de projetos, de um pouco de dinheiro, uma coisa assim. E porque eu queria me livrar. E eu vendi, a gente tinha acabado de ser apontado como uma das 5 maiores do Brasil pela Associação Brasileira de Design, um troço assim. Então, assim, a gente tava super bem, só que por trás, cara, era algo que era frágil, entendeu? Ou seja, o profissional, né, por si só não é suficiente também, né? Você tem que ter um equilíbrio... Família, vida pessoal, trabalho... Cara, sem dúvida. Eu acho que nessa época foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque eu tinha me afastado muito dos meus amigos. Muito cedo eu comecei a trabalhar. Então, assim, como eu abri a empresa, eu acho que eu tinha 18, 19. Então, acho que é isso. Eu chuto muito datas, tá? Então, assim... mas eu tinha acabado de me formar nas 2 faculdades. Então, acho que era por aí. E aí eu tinha acabado... Não, acho que era mais. 20, 21, vai lá. Acho que é algo do tipo. E aí eu começando a morar junto com a minha primeira esposa. Então, assim, cara, além disso, meus amigos tudo voando, né? E eu tendo que trabalhar pra caceta.
Então, assim, eu comecei a me afastar de amigos e coisas do tipo e depois foi muito difícil. O primeiro casamento foi nessa também, trabalhando pra caceta, mal via minha esposa, então acabou que a coisa não engrenou. Então, tem um preço a se pagar, né? Muitas vezes a gente olha o cara lá onde ele tá hoje e pensa, coisa linda, o cara tá... Cara, tem um preço fodido se pagar. Eu antecipei muita coisa. E trabalhei... Se você me perguntar assim, se eu me arrependo, né? Que já foi feito alguns podcasts essa pergunta, assim. De jeito nenhum, cara. Eu não me arrependo, porque eu acho que a situação que eu tô hoje, ela é fruto da minha escolha lá de trás, entendeu? Então, você lutou assim, muito pra estar aqui. Me lutei muito e hoje eu tenho uma situação extremamente confortável em todos os aspectos, sabe? Tipo, tenho meus problemas? Tenho meu... Mas, cara, minha vida é maravilhosa. Eu não posso, assim, ter uma situação melhor do que 99,9% das pessoas que eu conheço, entendeu? Foi ali que você começou a olhar para vendas complexas de uma forma diferente? Cara, ainda não. Ali foi um aprendizado. Aí o que aconteceu, cara? Eu sou viciado em parque de diversão, né? Então, assim, não era. Meu primeiro dinheiro que eu ganhei, que eu pude ir para algum lugar, eu lembro que, assim, aí minha primeira esposa queria ir pra Disney. Eu falei, que Disney? O quê? Aí fomos pra Disney. Cara, eu me encantei com a Disney, assim, não com brinquedo, mas com, cara, o atendimento. O jeito Disney. O jeito Disney mesmo, sabe? Então eu me encantei muito com aquilo. Eu falei, porra, que coisa legal. Voltei 5, 6 vezes, sei lá quantas vezes. Mas a moral da história, eu viciei naquilo e eu ia no Beto Carreiro, que eu gosto também, eu gosto da parte do brinquedo também, mas eu não sentia aquilo. Eu falei, porra, mas Beto Carreiro tem brinquedos até mais legais do que alguns parques da Disney e não tem o mesmo impacto. Eu botei isso esses dias no Instagram, veio um monte de gente, não valoriza a coisa brasileira. Eu falei, não é nada disso. Assim, é diferente. Quem já foi nas duas coisas sabe que não se trata do brinquedo, é diferente o nível de atendimento, as coisas que acontecem. E aí eu falei, porra, eu sempre fui um cara muito ativo, muito proativo. Então eu falei assim, putz, eu tô agora sair da empresa, eu vou escolher onde é que eu vou trabalhar. E eu falei, vou trabalhar no Beto Carreiro. Aí o que eu fiz? Eu fui um dia no Beto Carreiro, tirei um monte de foto, fiz um planejamento de uma área de design de interação pro Beto Carreiro. E mandei pro cara que era o diretor de marketing, na época era o Geninho Góes. Mandei pro Geninho, achei o número dele, bem, cara, ativo total, prospecção ativa. Já fala um pouco sobre pré-vendas. Based marketing total. Assim, ó. Aí mandei o planejamento para ele gostou, me chamou lá no parque. Aí eu fui lá, ele estava saindo da área de marketing, estava assumindo o Buab, que era ex-CVC, estava assumindo o lugar dele. E aí, cara, é difícil quando tá entrando um cara novo e não pode peitar o negócio assim, né? Então o Buab falou, pô, gostei e tal, gostei do teu perfil. Deixa eu te falar, a gente tem uma área aqui que é a área de call center, que a gente está fazendo. Tu não quer gerenciar essa área de call center? Tá aqui uma proposta financeiramente legal. Ele já sabia do seu background? Eu tinha vindo da 2 para 1, então ele era mais a pessoa do que o background ver com call center, entendeu? Mas assim, cara, teu perfil, para onde a gente tiver aqui um carro de liderança, eu te quero. Boa. E aí eu falei, pô, legal, deixa eu estudar isso aí. Aí fui estudar, não era muito... Aquilo que eles estavam propondo não era exatamente o que eu acreditava. Eu conversei com algumas pessoas de lá, e aí ele tinha dito assim, tu vem pra cá por aqui, e depois a gente vai tentando ali o Alex, que é o filho do Beto, o Alex Murat, pra gente fazer essa área. A gente vai meio que conversando com ele e tal, mas assim, tudo muito, nada formalizado, sabe? E aí eu falei, cara, eu comecei a perguntar para algumas pessoas, vi que esse movimento não acontecia muito lá dentro, então eu ia ser uma coisa muito fora da curva se isso acontecesse comigo. E aí eu falei, não, acho que não. E nisso, em paralelo, um ex-cliente meu chamado Velho Laser, que a gente tinha desenhado máquinas e stand de feira, coisas do tipo, cliente da 2 para 1, me chamou para conversar sobre uma vaga para analista de marketing. Aí, pô, analista de marketing, eu já tinha uma situação um pouco mais confortável nessa época e tal. Então, assim, eu falei, putz, vi o salário, não me agradou tanto, mas bora. E aí a gente foi conversar, passei até por um processo seletivo, foi o único processo seletivo que eu fiz na minha vida. É mesmo? Foi o único, nunca fiz nenhuma outra entrevista de emprego. E aí fiz essa entrevista e fui pro Rafael, quando cheguei no Rafael, que é o CEO da Velho. O Rafael me entrevistou de manhã, eu falei pra ele, cara, eu gostei e tal, mas para mim tem que ser algo maior, tem que ser uma coisa que eu olho todo, não só marketing, eu esteja olhando o gargalo, a linha. Quero desenhar a tua linha de produção e de vendas, pelo que eu encaro tudo como linha de produção, porque eu sou processista, e eu quero entender o gargalo e trabalhar em cima do gargalo. Eu não quero ficar fazendo site, eu não quero ficar fazendo isso, não é minha pegada.
E aí ele gostou daquilo que eu falei. Eu vim para casa de tarde, ele me ligou de tarde para fazer uma proposta. Ele já fez uma proposta com uma porcentagem do que eu fizesse de melhoria lá dentro de resultado dentro da Velha. E, pô, pra mim foi um tiraço. Agora, você transformou aquela... A taxa de sucesso foi ótima agora, né? Então, assim... E, cara, eu acabei escolhendo uma proposta... Eu falo assim, eu acabei escolhendo uma proposta que eu ia ganhar muito menos, mas que tinha possibilidade de eu fazer aquilo que eu acreditava e que eu acho que... Eu realmente acho que eu faria a diferença. Guarda isso, porque hoje eu tô vivendo uma situação parecida, depois a gente fala sobre isso. Mas a moral da história, velho, eu topei, e aí a gente entrou, a Velha naquela época tinha andado de lado, ela tinha pegado 1 milhão de um fundo de investimento, ela tinha saído de 900 mil de faturamento para 1,3 milhões de faturamento, e gastado quase todo 1 milhão que ela pegou. Ou seja, ela cresceu menos do que ela gastou. Acontece muito, aliás, né? Bastante. É que, cara, viver com dinheiro é tão ou mais difícil do que viver sem dinheiro, tá? Tem muita gente que acha que vai pegar um investimento e vai voar, escalar, ver os cases, cara, lá. E tem gente que fala, cara, não pegue dinheiro antes da hora. Que se você pega dinheiro antes da hora, você atrasa o teu crescimento ao invés de acelerar. Tem gente que acredita que o que tá na planilha vai acontecer, né, cara? Sim. Só que a planilha aceita tudo, velho. A real é essa. Tipo assim, ó, você faz lá na planilha, se você não tiver boas bases, eu sempre falo, uma planilha, um bom planejamento estratégico, ele deriva de boas bases. Por exemplo, assim, eu tenho X vendedores, meus vendedores vendem em média Y cada um. Só que para isso, o que eu tenho? Eu tenho Z pré-vendedores, eu tenho tanto investimento em marketing. Não adianta eu botar só vendedor e não replicar para trás, por exemplo. O que tem de gente que acha que vai botar um monte de atacante no time e sair ganhando, então enche de vendedor, que era mais ou menos o que tinha acontecido na Velha nessa época. Encheram de vendedor. Basicamente é isso, assim. E aí o que acontecia? Ele tinha as duas pontas. Ele te gerava lead pra caramba. Ele já era cliente da RD, a RD explodindo nessa época, começando a explodir nessa 2016 época. 2016 ali, 17? 2014. Início da explosão da RD, né? 14, 15 ali, acho que 2014 mais ou menos. E aí a RD começando, ele um cliente, a RD tava ainda onde depois virou a Exact, que era uma sala que depois a Exact foi para aquela sala ainda no Celta, na incubadora. E aí, cara, ele cliente da RD, case legal, gerando bastante lead. Gerava leads também por outras frentes, tipo eventos, coisas do tipo. Só que a conversão dele, velho, tipo 3%, acho que era, 3 ponto alguma coisa. Quase 4%. Ou seja, bicho, não adiantava nada, o gargalo dele não era geração de leads. Ele estava gerando, basicamente, plástico para querer tirar a garrafa de vidro no final, entendeu? O lead não tinha relação com aquele cara que realmente ia comprar dele. E aí, quando eu olhei isso, eu falei, cara, não adianta eu ficar gerando mais lead, não adianta eu ficar... Eu tenho que trabalhar e entender o lead que tu tá gerando para passar só o que realmente vale a pena para a mão do vendedor e retroalimentar o marketing para dizer, marketing, isso aqui não adianta, sabe? Tipo, eu tenho que ter dado para poder falar com o marketing para dizer o que adianta e o que não adianta ele gerar. E aí, nessa filosofia, eu peguei uma área que se chamava pré-venda, era uma área de apoio técnico, a área de venda, e chamei de venda e desloquei. Então, botei engenheiros para ligar e para fazer essa triagem. Então, eu lembro que tinha o André Girelli, eram engenheiros mesmo que estavam fazendo a parte de pré-venda. Isso de pré-venda, na maior parte dos mercados, até esse nome foi ressignificado, né? Você culpa minha, eu fiz as pessoas falarem errado, exato. Porque normalmente a galera de TI, galera mais técnica, engenheiro, o pré-vendedor, ele é o arquiteto de soluções. Exatamente. Um engenheiro com formação técnica que ajuda a escopar, né, exatamente, a solução. E aí você pegou, eu lembro que como eu fui implementador da Exact também nesse começo, tinham muitos clientes que tinham lá uma arquitetura de solução, eles chamavam isso de pré-venda e eu tinha que falar para eles, cara, na real a gente chama de pré-venda as outras coisas. O grande ponto aqui foi o seguinte, se eu chamasse de SDR, BDR nessa época, ele ia me mandar tomar no rabo, né? Então assim, ninguém entendia nada. Então, pré-venda era um nome simples, que eu dizia que vinha antes da venda, e eu conseguia para esses caras mostrar que eu queria ir além de um secretário, né? Porque naquela época o prospectador era um secretário, né? Como muita gente ainda faz. Muita gente ainda só olha volume de agendamento, olha para jogar para frente qualquer coisa, né? Então, assim... Mandar proposta. É piada. Tem gente que faz assim, que não, subutiliza o trabalho de um cara que está fazendo prospecção. Então, naquela época eu falei, cara, esse cara pode ir mais a fundo, esse cara pode entender um pouco mais para retroalimentar o marketing, o desenvolvimento de produto e, inclusive, para conseguir entender o que faz sentido ou não faz sentido ir para a mão do vendedor.
E aí eu comecei a entender o que esses engenheiros... Porque o engenheiro, ele fazia as perguntas que precisava, mas ele ligava muito pouco. Então ele gerava para mim um volume de agendamentos ridículo. Daí o outro lado. Também não adianta eu ter uma pré-qualificação absurda e não passar nada para frente. Então assim... Aí o que eu comecei a fazer? Bicho, eu vou pegar a planilha de Excel, vou começar a ver o que eles perguntam mais, em média, ouvir esses caras, o que eles perguntam mais em média, fazer reunião de brainstorm com os engenheiros e com os vendedores. E aí a gente começou a anotar perguntas principais, as respostas principais, o que era bom, o que não era bom. Aí eu comecei a estudar como é que eu conseguia cruzar respostas, porque não era binário. Não era assim, cara, se ele tiver isso, é bom. Se ele não tiver isso, é ruim. Eram combinações. Aí eu comecei a estudar, descobri score, e aí eu comecei a trabalhar com score, né, que é a combinação de respostas, dando pesos para entender assim, putz, esse cara tem uma combinação interessante para avançar ou não tem uma combinação interessante para avançar. Fiz tudo isso em planilha de Excel. E aí, cara, nesse ano eu peguei e contratei, a gente diminuiu o número de vendedores, contratou um monte de prospectador júnior, cara assim que nunca tinha trabalhado com venda, cara que... E a gente começou a fazer prospecção pra caramba, ligar e tal. E aí a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento naquele ano. Foi o maior crescimento no Brasil, no ranking da Deloitte, né, da Exame. E aí saiu o Exame e tal, aquela coisa toda. Nisso... O fundo de investimento que fez isso na VL, que foi o Criatec, que botou o dinheiro, botou 1 milhão na VL, ele também tinha outras empresas que ele botou o dinheiro. Então ele me chamou. E aí o Reinaldo, estava até com ele esses dias, e o Rodrigo, me chamaram e falaram, cara, dá uma olhada se não tem outra empresa que dá para fazer a mesma coisa. E aí foi onde eu cheguei no Ricardo, na Nano Vetores. Só que a Nano, cara, era outro problema. Não era esse o problema da Nano. A Nano, nessa época, tinha uma cultura de venda, na minha visão, um pouco equivocada. Então, assim, o que era a cultura de venda da Nano? Porra, bora sair vendendo tudo que a nanotecnologia pode oferecer pro cara. Então, a gente chegava pra uma Natura... Pô, eu participei de reunião com o Ricardo, assim, de ver reunião. Chegava numa Natura e oferecia, dizia, pô, a nanotecnologia, tu botando a calça não sei quantas vezes, ela pode tirar a celulite da mulher. Se você tomar um tiro e tiver com a camisa, ela pode ministrar um remédio. Aí o que acontecia? O cara pedia 200 mil testes de laboratório, o laboratório da Nano ficava inflado, e o cara não fechava nada, porque o cara ficava... Tudo que tinha que começar do zero uma aprovação. Então o que a gente começou a fazer? Não, peraí, vamos ligar e vamos entender se tem projeto aberto primeiro. Cara, qual é o projeto que está aberto? O que esse projeto quer? É para ruga? É para isso? É para aquilo? E aí a gente vai lá e oferece alguma coisa a partir disso. A gente chegou ao cúmulo na Nano, o Diego, que hoje é meu CRO, ele é meu diretor de relacionamento, porque na Nano o que eu fiz? Eu comecei a dizer assim, cara, eu tenho que ver se isso é escalável. A minha primeira ideia de escalável era de serviço, não era de produto, né? Porque eu vim de serviço. Então eu peguei e treinei um cara para o cara trabalhar na Nano. Ou seja, o Diego era um cara que era o consultor da Nano e eu ensinava ele o que era para fazer. E aí o Diego, cara, ele chegou ao cúmulo de... A Nano depois contratou o Diego, inclusive. Foi tão bem que ela foi lá e contratou ele para ser o Diego. O Ricardo até comentou com a gente, né? Que tinha levado. Levou o Diego. Aliás, assistam aí o episódio com o Ricardo Nunes, da Nano Vetores. Cara, eu gosto dele pra caramba, assim. Muito e aí bom. Ele levou o Diego, cara, e eles chegavam ao cúmulo de fazer a logomarca do cara num produto, assim, pra mostrar pro cara e tal. E foi muito legal essa época, deu muito certo. De novo, o Ricardo... Não só por isso, mas por várias coisas, ele também nessa época saiu de, se não me engano, 900 e pouco para 9 ponto alguma coisa milhões. E aí foi o segundo maior crescimento do Brasil no outro ano. Então assim, fiz isso no ano, aí no outro ano o Diego, né, na figura do Diego. No outro ano deu certo, não foi só isso, foi uma série de ações. Você pensou, tem alguma coisa aí, né, que então, potencial... E que estava pegando duas dores distintas e conseguindo trabalhar com duas dores distintas com o mesmo conceito, entendeu? Que é aprofundamento. É a gente gerar valor durante basicamente engajar esse cara durante um processo de descoberta mútuo, onde ele me descobre um pouquinho, eu descubro um pouquinho sobre ele, e assim a gente consegue entender, vale a pena ou não vale fazer uma venda, sobre o que vale a pena falar. E aí, cara, eu olhei assim e falei, putz, isso aqui é legal. Aí começou a Endeavor, viu o que a gente tinha feito na VL e na Nano, me chamou para palestrar pela Endeavor. E aí eu comecei a dar palestra pela Endeavor, mentoria pela Endeavor. Nisso, numa das palestras, começou a ter fila de espera de consultoria. Então comecei a ter muita gente querendo consultoria, só que... E era Exact já ou não? Não existia, era Tel. Era Tel. E aí eu comecei a ter fila de espera de consultoria, eu falei assim, cara, mas eu não podia dar consultoria porque simplesmente as planilhas estavam travando, assim, tava um caos. Aí eu falei, cara, não dá.
Aí o Ragnar Sass, que era o CEO do Pipedrive, veio para a RD Summit. O último RD Summit que eu não palestrei, agora vai ser mais um agora, porque, enfim. Ele veio para a RD Summit. E aí eu chamei ele e falei, cara, eu tenho dois, provavelmente teus maiores cases no Brasil, que é a Velha e a Nano, que saíram aí como maior crescimento e tal, que eu botava Pipedrive depois da planilha. E eu falei, bicho, deixa eu falar contigo. Aí ele veio até a Velha. Aí a gente conversou, eu mostrei tudo que eu tinha em planilha e falei, cara, tu consegue botar isso no Pipedrive? Ele falou, bicho, isso aí é muito maior do que o Pipedrive. Ele é uma ferramenta para facilitar Kanban. Então, assim, facilitar, fazer aquela gestão ali mais fácil. Procura Zoom Info, Salesloft, Outreach. Então, ele começou a me mostrar um mercado que eu não conhecia, que era de Sales Engagement. Então, assim, aí eu peguei e falei, pô, caraca. Só que era caríssimo, irmão. E no Brasil não tinha nem referência. Não, ninguém. Nessa época, Ninguém fazia isso. Era só os ABM americanos e caríssimo num preço. Caríssimo, só com Salesforce. Eles integravam no Salesforce e no Dynamics. Então, assim, não dava pra eu ter... Apesar dele ter me dito esses caras, ele deu um tiro no pé, inclusive, quando ele me disse. Porque quando eu fui olhar os caras, tirando o Salesloft, que você faz tudo dentro... eram caras que só funcionavam com Salesforce ou com Dynamics. Nem integravam com o Pipedrive. Não. E era caríssimo, irmão. Caríssimo. E não fazia exatamente o que eu queria. Aí eu falei, puta que pariu, o que eu faço? Nisso, um cara tava na plateia, que era o Adonai Freitas. E o Adonai é da Seventures, que é o primeiro fundo de investimento que investiu na Exact. Numa palestra, ele tava na plateia. Ele falou, caraca, velho, por que você não faz um software? Eu falei, SaaS e tal. Eu falei, cara, não quero mais ser empreendedor. Empreendedor é uma merda. Me fudi pra caralho ser empreendedor. Eu quero aqui a consultoria. Já lembra do problema no intestino na hora. Fala, cara, consultoria, não, pica não é minha. Já veio um monte de coisa. Quando eu dou consultoria, pica não é minha. Eu vou lá, falo o que ele tem que fazer. Ele que faça. Se ele não faz, eu ainda boto a culpa nele. Digo, o cara não fez. Então assim, deixa eu ser consultor aqui de boaça. Aí o Adonai falou, porra, bicho, mas assim, ó, dá uma estudada. Aí o Adonai, cara, ele praticamente cofundou a Exact, irmão. Por isso que eu falo muito dele. Ele tem até uma porta, uma sala. Tem uma sala com o nome dele na Exact. Exact. Ele, cara, começou a me mandar meio que artigos, coisas do tipo sobre SaaS. Eu comecei a me interessar sobre SaaS. Eu falei, opa, aqui é mais legal, porra. Ter um colchão, saber quanto é que eu vou ganhar mês que vem, pô, isso aqui é diferente. E aí eu comecei a achar legal, só que era impossível fazer uma empresa de tecnologia, sendo que eu mal uso meu celular, cara. Eu sou terrível com tecnologia. E aí eu falei, porra, eu preciso de um cofundador que seja de tecnologia. Fiz uma lista de caras. Se eu estiver indo muito devagar, vocês pedem pra eu acelerar. Tá boa pra caramba. Fiz uma lista de caras que poderiam ser meus sócios em tecnologia. Perguntei pra algumas pessoas e tal. Só que tinha um cara que eu sempre quis. Só que eu tinha muito medo, que ele era meu amigo desde a 6ª série. Então assim, eu falava, puta, misturar negócio com amizade, vai dar merda, vai dar ruim. A gente vai acabar não sendo mais amigo, vai dar um rolo. Não tem como. Só que, cara, cada um que eu conversava, eu falava assim, tem que ser ele. Tem que ser ele. Aí um dia eu falei, pô, vou convidar ele. Só que ele era um cara com 10 anos já de experiência, à frente de time de desenvolvimento, era um cara sênior. Ele tava nessa época na VCX? Tinha acabado de ir pra VCX, assumir a gerência de tecnologia na VCX. Eu conheci o Roman dessa época. É mesmo? Lá com o Johnny. Eu trabalhei na VCX também. Eu não sabia. Você não sabia? Não lembrava, provavelmente na época eu sabia, mas não lembrava. E a VCX, assim, parênteses, foi uma baita escola pra mim. Hoje o Jones é meu cliente. Que massa. Sales Hackers, né? A gente ajuda ele na estratégia de aquisição. Que legal. E aí é legal ver como, né, essa energia de um somando pro outro aconteceu. Total. Lá, o Roman, eu, você, Jones, né? E ele é cliente em comum, né? A gente tem alguns. Exatamente. A gente tem alguns clientes em comum, né? E cara, foi bacana nessa época, porque eu tive que convencer o Roman a sair lá de um ótimo salário que ele tinha, com uma perspectiva toda pronta, uma empresa que estava rodando. Ele já tinha dado um passo de risco, né? Que ele tinha saído de uma empresa gigantesca para ir para a VCX. Então, assim, ele eu vi que ele já tinha um perfil empreendedor, então, assim, isso já demonstrava um perfil empreendedor. Ele ganhou uma participação lá e tal. E aí eu falei, cara, eu vou tentar convencer ele, mas o que eu tenho? Eu tenho uma ideia boa, eu tenho uma fila de clientes e eu tenho um investidor que está conversando comigo. Então eu cheguei para ele, falei disso, ele topou na hora, assim, foi a primeira venda que eu fiz. Eu digo que foi a venda mais importante da história da Exact. A melhor venda da tua vida foi vender pro Roman. Cara, sem dúvida. E aí eu comecei, cara, eu tive que explicar pro Roman que era um lead,
desenhar no guardanapo que eu queria. Pô, eu acho que assim, dá pra fazer a carinha do software assim e tal. E a meu briefing pro Romão pega essas planilhas e faz uma planilha que não trave. Então, esse foi meu briefing pro Romão mais rápido possível. Na época, a ideia era ter uma empresa de consultoria que teria um software para apoiar a consultoria. E aí o Adonai foi um dos grandes responsáveis por mudar esse shift na nossa cabeça, assim, sabe? E aí, cara, quando a gente fundou, eu chamei os meninos da Veli. Falei, olha, eu preciso de sala, eu preciso de estrutura, eu preciso continuar ganhando meu salário, porque eu não tenho salário. Eu preciso que vocês, em qualquer entrevista, referenciem, não mais eu, mas a Exact. Eles me referenciavam muito, eles são caras muito honestos, assim, sabe? Tipo, eles me referenciavam, sempre que eles falavam, cara, o Theo fez esse trabalho assim. O Ricardo também me referenciou pra caramba na época. Mas você assim. saiu da Velha, então, Theo? Não, aí o que aconteceu? Nessa época eu ia sair da Velha. Eu ainda tava, quando eu fiz pro Ricardo, na Nano, eu ainda tava na Velha. Ah, tá. Então, assim, e o Ricardo me referenciava pra caramba organicamente. Ele falou de mim em vários podcasts. Não, na época não era podcast, várias entrevistas e coisa. E o Rafael também. Só que eu falei pro Rafael, eu preciso que você fale agora da Exact. E aí eu chamei eles para serem anjos na época. Né? Cofundadores não executivos, vamos chamar assim. E aí, cara, eles entraram como cofundadores não executivos, foram importantes pra caramba pra Exact lá do início também. E isso facilitou muito, cara, porque daí eu tinha... Uma outra coisa que eu negociei com eles é que eu poderia expor qualquer detalhe do case da Velha. E, cara, é muito mais fácil tu começar com case. Sim. Então, assim, tu tem uma prova social muito forte. Eu combinei com eles também que eles tinham que reunir pelo menos 30 amigos numa sala para eu dar uma palestra. Então, que se fossem empreendedores, de lá já saiu tipo os primeiros 10, 15 clientes da Exact. E, cara, assim começou a Exact. Assim, e daí já vem uma estratégia importantíssima de sales engagement, né? De atração, que é o que é a sua especialidade, né? Aqui a gente estava fazendo, nessa época ainda era rede de relacionamentos total. Então a gente usou primeiro a rede de relacionamento. Logo depois a gente decidiu começar a fazer, porque o que acontecia? Eu tinha um runway, que a gente, né, eu tinha um tempo de queima, como o dinheiro era pouco, eu tinha um tempo de queima muito baixo, eu não podia ter estratégias que demorassem para performar. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi eu começar a ligar para empresas de tecnologia de Florianópolis. Era o João, né, na época. Marcava pro Theo. Você se chamava de João. Até hoje tem o João lá do software. E aí eu marcava pro Theo, o Theo ia lá, fazia a venda. Os primeiro dinheiro eu comecei a contratar pré-vendedores. Então eu tinha uma equipe, antes de ter o primeiro vendedor, eu tive 4 pré-vendedores. Até chegar com 4, era eu que fazia a venda. Aí eu chamei o primeiro vendedor, não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro, cara, uma história curiosa, tu conheceu. Eu tava em festa de criança, e aí, cara, tinha um palhaço da festa que era o Tio Vermelho, cara. Eu olhei, o cara era engraçado pra caceta. Aí o cara tirou a fantasia e sentou na mesa que eu tava, e o cara dominava a mesa, e era nerd pra caralho, cara, nerd pra caralho. Bom de número, velho. Falei, pô, esse cara é bom. Aí eu falei pra minha cunhada, assim, na época, né? Ô, Bruno, o cara é bom? Ele assim, não gosta muito de trabalhar. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu falei assim, não, mas se eu der um gás no cara, uma motivação, ele é bom. E aí chamei, cara, o Caio A. Freitas. Hoje ele dá palestra. Ele tá... Aliás, queremos você aqui, Caio A. Queremos você aqui no BTV. Cara, foi muito massa, porque o Caio A. era um cara que, para aquele momento, era o cara perfeito, irmão. Para aquele momento exato. Hoje, talvez, ele não fosse ir tão bem na Exact. Porque Por quê? Exact é um outro tipo de venda. É um outro tipo... Mas naquele momento, era uma venda assim... Eu vou te dar um exemplo, tá? O Caio A. foi vender pro Thiago Reis. Aí o Caio A. vendendo pro Thiago Reis e tal. O Thiago Reis assim... Tá, mas isso é pro SDR ou pro BDR? Aí o Caio A, desesperado. Era uma das primeiras vendas do Caio A, e eu do lado. Aí ele falou assim, ó, cara, não interessa se é BDR ou SDR, a gente só tem que resolver esse gargalo. Vendedor nato. Ele não tinha a menor ideia do que era esse. Focado no problema do cliente, né? Vem contar essa história aqui depois, Caio A, tua venda pro Thiago Reis. Thiago foi uma das primeiras vendas do Caio A pro Thiago Reis. Ele fechou logo na hora. Planilha ainda. Eu vendi mais de 500 mil em planilha antes de ter software. E a Exact, né? E, cara, foi muito massa, deu certo pra caramba. O Caio A foi um cara importantíssimo pro Exact, inclusive. Eu sempre gosto de falar isso, porque acho que a gente tem que ser justo com tudo que acontece, de bom, de ruim, justo com tudo que acontece. E como que foi, Theo, a partir da contratação dos quatro SDR e você como único vendedor? De fato,
atendeu suas expectativas? Eles eram BDRs, né? Eles eram ativos, eles faziam especificamente tecnologia Florianópolis. Só que o que começou a acontecer nessa época, cara? Começou a ter muito case de sucesso e aí as empresas falavam uma para outra. Então começou a chegar muito passivo de outros mercados, entendeu? Então a nossa ideia era só software Florianópolis no início. Só que em pouco tempo a gente tava São Paulo, Minas, serviço, máquina, logística. Pô, a Multilog chegou logo nos primeiros meses como cliente. Então, assim, só para ter uma ideia, que veio porque um cliente falou para eles. Eles vieram saber o que era, entendeu? Era muito novo na época, assim. Tipo, a gente foi o primeiro a falar disso. Esse gargalo, ele é um gargalo bem democrático aí, né? Pô, nas operações vocês não tinham ICP até então, nem tinha ideia do qual era o ICP. Tínhamos a ideia do ICP, mas a questão é que começou a abrir o passivo e a gente, como... Eu gosto muito de um cara chamado Thomas Tunguns, que é da Redpoint, e ele fala, assim, que no início teu churn vai ser maior, tua perda de cliente. Por quê? Porque você vai começar a abrir para todo mundo para descobrir com quem você realmente tem aderência ou não. É impossível você só prever. É uma tese, você tá cagando tese, né? Então você diz, eu funciono para fulano. Sério, quantos caras você atendeu? 2? Você não sabe se funciona para fulano. Você tem que atender um volume para entender se atende ou não atende. Então, o início de qualquer empresa, eu gosto de falar assim, tem muita empresa, e o CAC, o custo de aquisição de cliente, tem que ser 3 vezes menor do que o LTV. Cara, teu cu no início de uma empresa. Desculpa a palavra, mas... No início só tem que vender, meu irmão. Feliz, vende e aprende. Eu gosto de um playbook, eu falo no meu livro assim, que eu gosto, que é vender, atender, aprender e depois desenvolver. Entendeu? A maioria dos empreendedores, eles invertem isso tudo aí, fazem um monte de merda, depois ficam com um produto que não atende a real dor do cara. Eu acho que esse foi o maior segredo exato. Esse é o PMF, Theo? O Product Market Fit. Começa vendendo. Começa vendendo. PMF começa vendendo. E esse foi o maior diferencial do Exact na minha visão. Assim, os nossos concorrentes, eles estão até mais velhos que a gente no mercado. Vou te dar um exemplo. O Cordovez que teve aqui, ele tinha a VidHu, que depois virou a MidTime. Eu fiz banca da VidHu, para você ter uma ideia. Só que a VidHu é mais velha que a Exact. Vou te dar um exemplo, claro. O que eu acho que é a grande diferença dos meus concorrentes pra gente? Eles olhavam muito o que o americano estava fazendo e replicavam. Então, o que era na época o principal do americano? Um workflow. Fluxo de cadências. Só que o que acontece no Brasil com o workflow, cara? Que é um desafio. A gente tem workflow também, a gente usa pra caramba o workflow. Só que o grande desafio de um workflow é que no Brasil as pessoas não gostam... Você botou uma pessoa num trilho no Brasil... Ela é um trem, você botou num trilho, ela freia o trilho. Ela não quer seguir um trilho. Agora, o que você pode fazer no Brasil que é diferente? Você bota guarda-reio. Então, assim, deixa lá 2 pistas para ela ir se batendo e indo reto. Aí ela tá feliz. Eu gosto de um amigo meu que é o Ricardo Voz, acho que vocês tinham que chamar ele aqui, ele é fera, velho. Aliás, convidado já, Ricardo. Se estiver ouvindo, já pode mandar. Manda o contato que a gente vai dar um oi. E galera que está acompanhando também, bota nos comentários quem você comenta quem vocês querem que a gente traga. Cara, ele é consultor de comunicação da Anitta. Ele é foda. Bom demais. E aí ele fala assim que ele criando a filha dele odeia brócoli. Aí a esposa dele quer que ela coma brócoli e não consegue. Aí ele pega e fala assim, filha, hoje tem brócoli ou fígado? Ela fala brócoli, papai, porque ela odeia mais fígado. Sim. Né? Então, assim, ela se sente no controle. Ela se sente conseguindo fazer o negócio. E é mais ou menos por aí, quando a gente fala, por exemplo, por que eu não fui direto para o workflow? Porque eu precisava primeiro entender como é que eu ia pegar o aspecto cultural brasileiro e fazer um workflow que respeitasse esse aspecto cultural brasileiro. Por exemplo, eu preciso dar opções, eu preciso que o workflow seja interligado. Eu não posso ter um fluxo de cadência de workflow que tenha 3, 4 atividades. Isso não vai acontecer, esse fluxo vai ser o trilho. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma dando opções, a próxima dando opções. Aí o workflow começa a acontecer na prática. Então, assim, a gente teve que aprender algumas coisas. E a gente sempre teve focado no cliente. Olhando o que o cliente estava dando certo ou errado e desenvolvendo a partir disso. E não a partir do que alguém estava... Eu nunca abri um software de um concorrente, estou falando. Eu só fui olhar concorrentes no Brasil e saber quem eles eram. No sentido... Óbvio que eu sabia quem eles eram. No sentido de o que eles ofertavam, o que não ofertavam, por causa dos fundos. O fundo me pedia, cara, mapeia teu mercado. Eu tinha que sair que nem um desesperado para mapear mercado, que eu nunca tinha olhado no mercado. Eu tive uma vez eu fui num evento e um dos nossos concorrentes e falou assim, cara, pô, achava que tu era mala, tu é super gente boa e tal. Eu falei, pô, mas por que tu achava que eu era mala? Porque tu nunca aparece, velho, tu nunca fala com a gente. Eu falei, cara, eu tô focado no meu negócio, entendeu? Tipo, não é por isso, assim, pô, é um prazer estar aqui, a gente pode fazer quantas vezes vocês quiserem. Assim, eu convidei, eles tiveram eventos da Exact, meus concorrentes. Eu não tenho
Porra, eu fiz um evento eu chamei o Ricardo da Hamper, o cordovês da MeTime. O Vinícius. O Vinícius. O Vinícius eu não tenho tanta proximidade, mas chamei alguns dos caras pô, eles participaram, foi super legal, não tem problema nenhum. Só que eu tô focado na minha trilha e a gente hoje tem um diferencial mundial, por isso que a gente tem clientes mundiais. Sabe, tipo, uma Thomson, por exemplo, que hoje a gente tem, se eu não me engano, 5, 6 países. Uma Doctoralia, que são 4 países hoje, porque a gente entra num país, faz muito diferente do que os outros estão fazendo, e aí os outros olham, aquilo vira case, e aí eles querem botar nos outros países. E por quê? Porque não tem lá. A Outreach não faz o que a gente faz, a Salesloft não faz o que a gente faz, ninguém faz exatamente o que a gente faz. Então esse é um ponto que foi muito importante pra gente desde o início da Exact. A gente sempre foi customer-centric selling, sabe? Tipo, o customer-centric não é nem selling. Essa metodologia, Theo, você falou que você vem do design, né? Tem o seu background até aí, quase que 90% na primeira empresa. Não queria empreender, muito menos o SaaS, só que você aparentemente já nasce com esse workflow bem mapeado. Da onde que ela vem? Tem algum cacuete do design? Total, velho. Total. O design, na verdade, eu gosto muito de design thinking. Inclusive o Tim Brown. Esse livro é da mesma editora do meu, né? Que é Alta Books. Alta Books, né? Esse que é do Kotler, do Drucker, do Aaron Ross, do... Thiago Reis, acho que tem algum... Acho que o Thiago tá lançando alguma coisa lá. Não sei se já lançou, mas o Concert tem também. Eles são bem focados em negócios, os maiores livros de negócios são por eles. O seu lá é o Ruggeri, né? O Ruggeri, eu conversei com ele também. Foi muito legal, cara. Eu fui o segundo livro mais vendido, né, no passado da editora. Fiquei atrás do Pai Rico, Pai Pobre. De 0 a 50 milhões? De 0 a 50 milhões. Aprendizados reais de uma trajetória empreendedora. O título não é o que eu queria, mas vendeu pra caceta, deu certo. A gente tá entrando e tá esgotado em vários lugares. Eu acho que agora tem na Amazon, mas na Americanas tá esgotado em várias livrarias. Assim. Rola algum cupom de desconto aí pra audiência, pra gente colocar cara, aqui, tem que falar com a Alta Books, cara, mas eu acho que pode ser, cara, pode ser. Vamos trocar com a Alta. Vamos pôr na legenda, já era. Ele nem sabe se vai ter desconto, mas a gente vai pôr na legenda aqui um cupom de desconto. Se não funcionar, manda um inbox pro Theo lá reclamar. Boa. Cara, mas assim, quando eu falo de pensamento de design, essa linha de pensar como design, o que é pensar como design? Primeiro, empatia. Então, se a gente está olhando Customer Centric, eu já estou aplicando esse primeiro conceito, que é o conceito de estudar o teu cliente antes de sair desenvolvendo qualquer coisa. Entendeu? Segundo conceito do pensamento de design é prototipação. Então, quando eu te falo que eu venho de planilha, quando eu te falo que eu não olhei para o workflow como os caras estavam olhando e tal. Por quê? Porque eu estava prototipando e entendendo as principais dores. As principais dores não eram um workflow naquele momento, não era ter um fluxo de cadência. A gente estava muito antes disso. Você no começou Brasil. pelo SDR na própria contratação, ou seja, você prototipou dentro de casa, Sem exatamente. dúvida. Eu tenho o maior laboratório da Exact dentro de casa. E quantos pré-vendedores lá? Hoje tem 30, acho que é, mais ou menos. Já teve mais, né? Já, a gente aprendeu a ser eficiente, né, cara? Então, assim, com o tempo, quanto mais eu uso ferramenta, menos eu preciso de mão de obra. Na realidade, eu consigo... Aí tem gente que fala assim, porra, mas então a ferramenta substitui pessoas. Não é isso, eu valorizo as pessoas. Hoje um SDR ganha 2, 3 vezes o que ganhava lá atrás. Um BDR, entendeu? Então, assim, um pré-vendedor, no caso. E é muito interessante que nessa época também eu conheci Mark Roberge, que é o cara que fundou o HubSpot, um dos fundadores. Ele tem um livro que eu gosto muito que chama The Sales Acceleration Formula. E esse cara ele fala muito sobre fincar uma bandeira num termo, né? Que a HubSpot fincou uma bandeira no termo inbound marketing. E nessa época, assim, eu tava pensando em mudar a ideia de pré-venda. E quando eu li isso aqui, eu falei, puta, estamos fincando um termo aqui, deixa aqui. E foi muito interessante que 2 RD Summits depois, tinham 6 palestras sobre prospecção e as 6 falavam pré-venda. Aí eu falei, ganhei. Quem tá falando? Muito bom. Então eu ganhei, né? Tá falando Exact por trás, né? E cara, foi bem interessante, assim. Então a gente sempre centrou no cliente. E aí a tua pergunta, cara, design, prototipamos sempre, não implementamos tudo que prototipamos. Então, muita coisa a gente ajustou, descartou, que a filosofia de design é essa, você prototipa, implementa, descarta ou adapta, né? Que eu acho que também é uma das maiores erros que você vê em times comerciais, porque gestor comercial esquece que tem o adaptar. Ele implementa, não dá o tempo de maturação e descarta... ele prototipa, não dá o tempo de maturação, ele descarta ou implementa. Então, assim, às vezes ele implementa uma coisa que era cedo, por exemplo, ele foi lá e prototipou marketing de indicação. Vou te dar um exemplo, tá? Aí ele vai lá e implementou marketing de indicação. Quantas vezes eu vi o cara descobrir que tinha teto?
Tipo assim, uma coisa é ter o primeiro resultado com marketing de indicação. Manter esse resultado é um pouco diferente. Ele é um marketing com teto. Quando você não tinha nada, impulsionou, vrum, vai lá em cima. Você não vai manter o mesmo ritmo de pegada, provavelmente, nos próximos meses. Então, esse é um exemplo de quando implementou cedo demais. Ele não deu... Não é que ele deveria tirar o marketing de indicação, mas cedo demais ele decidiu que ia ser a principal fonte dele. O segundo, por exemplo, o cara foi lá e, vou te dar um exemplo, implementou inbound marketing. Aí, cara, a RD, a HubSpot, se você for ler, ele vai te dizer que demora 8 meses a 1 ano e meio para dar ROI inbound marketing. Por quê? Porque tem toda uma relevância que tu vai ganhando, né? Conteúdo dentro da rede, você vai ter que fazer um bom trabalho. E não é 8 meses fazendo trabalho merda. É 8 meses fazendo trabalho com keyword correta, com, né, a palavra-chave bem escolhida, você fazendo com que ela fique nos teus conteúdos, fazendo referência cruzada, etc. Beleza, fez um trabalho legal. Aí o que acontece? O cara tá fazendo um trabalho bacana. 6 meses o cara fala assim, puta, não deu resultado nenhum. Vrum, joga tudo fora que ele fez de inbound marketing e vai para outbound. E a mesma coisa acontece no outbound. O cara vai lá e, cara, comparar com inbound, por exemplo. Ah, não, porra, tô precisando contratar muita gente para fazer. Sim, você tá gastando menos do que você estaria gastando talvez com outras coisas, como patrocinados, como... Enfim, são jogos diferentes. E você tem que entender o jogo antes de jogar, na minha opinião, entendeu? Então, é um erro que se faz muito. O brasileiro, ele adapta pouco. Ele implementa ou descarta quase todo o protótipo. Eu acho que isso é um erro grosseiro, principalmente na parte de vendas. E na questão humana também, né? Da pessoa que está operando ou está construindo, ensinar adultos é uma arte, né? Você precisa dar a oportunidade do feedback, ouvir. Né? Muita gente acha que está fazendo um piloto, um protótipo, e na prática não está, né? Se você só pegou, abandonou e vai olhar o resultado no final do mês, você não está prototipando nada, né? Cara, eu gosto de falar assim, o protótipo de um carro nunca vai ser uma roda, né? Então, assim, o protótipo de um carro vai ser uma bicicleta, vai ser um patinete, porque qual é o objetivo do carro? Te locomover. Então, uma roda não te locomove, um patinete te locomove, uma bicicleta te locomove. Então, protótipo, muitas vezes o cara faz a roda lá achando que vai dar algum resultado. Né? Ele não faz o mínimo produto viável, né? O MVP. Então, assim, que é o que precisa do protótipo. E outra coisa que eu gosto de falar é que a gente deriva... Até uma palestra minha, uma das palestras que eu dou agora, é que a gente deriva de 3 coisas, na minha visão. As melhores equipes derivam de 3 coisas. Não sou o único a falar isso, não criei nada. Acho que a gente reproduz muita coisa, adapta muita coisa. Mas é processo, ferramentas e pessoas. Então, assim, muita gente, cara... A maioria das empresas no Brasil tenta resolver só pela variável pessoas. Ela não resolve a variável processos nem a variável ferramenta. Então, assim, o que quer dizer isso? Bicho, você faz um processo bem desenhado. Esse processo é sustentado no dia a dia por uma ferramenta. Essa ferramenta tem que conseguir no dia a dia fazer com que aquilo se replique. Porque o que acontece com muito consultor? Consultor que não se apoia em ferramenta, o que ele faz? Faz um processo. 6 meses depois volta lá, não está mais acontecendo o processo. Por quê? Porque não tem ferramenta para sustentar no dia a dia. E a ferramenta faz a pessoa ser mais eficiente e não aquilo que ela quer que seja feito. Porque a pessoa, o que a pessoa quer? Ela quer ter liberdade total no Brasil hoje. Ela não quer ter ferramenta. A verdade é essa. Ela tem medo de ferramenta, ela joga contra a ferramenta na maioria das vezes. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma ferramenta que dê eficiência para ela e motivar ela, jogar uma cultura de ferramenta nela. Então a maioria dos líderes não trabalha a cultura do seu time. E isso é desafiador pra caramba, que é trabalhar na variável pessoas e não depender da variável pessoas. Então, assim, você vai lá e treina, motiva, faz com que o teu time realmente seja data-driven, faz com que o teu time realmente seja guiado por ferramentas, goste de padrão, né? Que padrão, a gente no Brasil é péssimo com padrão. O americano é muito menos inteligente e criativo que a gente, na minha opinião. Só que ele ama padrão e ama risco. A gente odeia risco, por motivos totalmente explicáveis, mas a gente odeia padrão por motivos não tão explicáveis assim. Sabe, tipo, eu dou um exemplo, uma vez eu tava palestrando no RD Summit, aí, cara, acabou a palestra e tal, e deu, não sei se talvez vocês vão lembrar, deu um surto de uma doença no outro dia, que eles até mandaram pra todo mundo que era participante, se você tiver com esses sintomas e tal. Eu, Joseph Klimber total, tava com sintomas, né? Pum, fui pro hospital. Fiz os exames, o cara me deixou assim meio do lado de fora, numa fila, num lugar que era esperando com mais gente, numa cadeira de roda, assim, tava bem mal. E aí, pum, fiquei ali esperando, passou um enfermeiro. E o RD Summit aqui em Floripa virou tipo o show da Anitta, né, velho? Vai todo mundo, né? Aí o enfermeiro passou e falou, você é o cara que falou sobre gatilhos mentais. Eu tinha dado uma palestra de gatilhos mentais. Aí eu falei, sou. Aí, adorei, não sei o que, bababá. Começou a conversar, ele falou assim, vou te botar num lugar melhor.
Pegou minha cadeirinha, pum, botou tipo a sala VIP do negócio. Aí eu fiquei lá, TVzinha e tal. 2 horas depois eu falei, cara, pessoal, eu tô aqui há 2 horas. Aí o cara falou assim, a gente tá te procurando pelo hospital inteiro porque você deveria estar lá no outro lugar. Isso é o brasileiro, né? Ele, na melhor das intenções, não é de sacanagem. Ele realmente acha que ele tá fazendo bem. Mas ele fode o processo, ele sai do processo e fode a porra toda. Então, assim, isso a gente tem que mudar de cultura no nosso time como líder. O problema é que o líder às vezes tem esse comportamento. Às vezes não, boa parte das vezes. Então, se você não é espelho, o teu time não vai ser. Se você, por exemplo, tá? Você diz assim, eu quero... meus vendedores não preenchem CRM. Aí tu vai ver uma reunião de follow-up do cara, de forecast do cara, perdão. Ele vai lá e diz assim, pessoal, o que a gente tem para hoje? Pega um quadro. Puxa o quadro e começa a anotar. Bicho, se você não tá usando a ferramenta, por que teu time vai usar, velho? Aí ele chega pro cara e diz assim, ó, você tem que preencher como é que foi a reunião. Aí o cara sai da reunião, gasta um tempo da porra preenchendo como é que foi a reunião. Aí ele chega pro cara e liga pro cara e diz assim, ó, e aí, como é que foi a reunião? Sim. Porra, velho. Quantas vezes você vê isso acontecer? Então, assim, desculpa, mas a culpa de não preenchimento de CRM, 90% das vezes é do gestor, cara. Não é do liderado. Ele tá liderando, vai fazer uma liderança merda. Entendeu? Tipo, eu até postei hoje no meu Instagram também, bicho. Quantas vezes não teve o melhor vendedor virou gestor, só que ele não é um bom gestor. Total. E ele não foi treinado, não é que ele não possa ser, ele não foi treinado pra isso. Por isso que eu sou tão... Cara, o G4, que hoje eu faço parte, né? Então, assim, o G4 eu fico muito feliz em estar lá por isso, que é um treinamento de liderança. O Brasil não dá treinamento pros seus líderes, cara. Essa é a verdade. Então, a gente fica naquela... E o nome G4 já é pra isso. A gente está falando de indústria 4.0, está falando de ferramentas se conectando, ajudando pessoas. A partir do momento que o vendedor e o prospectador entenderem que ferramenta é o colaborador dele e não o chefe, ele vai ter sucesso. Quando ele começa a encarar a ferramenta como chefe, ele está ferrado. Só que o gestor também tem que encarar dessa maneira, que é o que você falou. Se o gestor pegar, por exemplo, vamos falar de engagement, tá? A gente, na ferramenta da Exact, você tem toda a parte de e-mails, WhatsApp, ligação, cadenciado, gravado. O que você pode fazer? Pode dar feedback na ligação no minuto exato que você quiser dar. Aí eu ouço feedback às vezes. O cara fala assim, porra, já falei pra não falar isso, bicho. Não sei o que. Você acha que esse cara vai ligar quantas vezes depois de um feedback desse? Uhum. Cara, é cagada. É um cara que precisa de resiliência. Ele fica ligando o dia inteiro tomando não na cabeça. Se você dá um feedback desse, o cara não vai ligar de novo. Então, se você deriva de prospecção ativa via telefone, por exemplo, que 80% do B2B, né? Segundo o Frank Cespedes, nos Estados Unidos, 80% vem de prospecção ativa via telefone, das vendas, do MRE, do valor monetário. Né? No Brasil, a gente reuniu mais de 1 trilhão no nosso evento lá também, dava 80 e poucos %. Vamos falar mais sobre isso também daqui a pouco. A gente botou numa sala mais de 1 trilhão de faturamento, mais de 80 e poucos % era de ligação telefônica, B2B, né? Cara, se você quer que esse cara ligue de novo, você não pode dar um feedback desse. Você vai ter que dar um feedback dizendo, pô, gostei muito do início da tua ligação, muito bacana, cara, você usou isso, mas olha só, o Danilo, velho, ele tá conseguindo nesse momento aqui que o cara, pelo que eu vi, deu uma desengajada, ele tá fazendo assim, assado e parece que tá funcionando bem. O que tu acha da gente testar isso aí nas próximas ligações? Aí é um feedback bacana. Qual tipo de estratégia até vocês usam, por exemplo, fazendo um gancho com isso que você está trazendo, né? Qual a estratégia Exact ou a liderança Exact usa para trabalhar dessa forma? Tanto o top-down, né, o líder com os seus vendedores, e o vendedor também fazer a gestão emocional no dia a dia. Por que eu pergunto isso? Porque se você perguntar para qualquer CEO, para qualquer diretor, existe esse pitch de não, porque a cultura, porque liderança tem que... Só que no batidão do dia a dia, cara, é meta enfiada lá onde vocês sabem que tá e nem sempre o vendedor vai ter essa ou frieza ou maturidade para lidar com essas emoções, e o seu líder também não, porque às vezes o vendedor tá performando mal. Entendeu? Então, no meu playbook aqui tá que eu tenho que ser paciente. Só que o cara não tá fazendo uma quantidade de ligação, não tá cumprindo. Então, como que vocês, enquanto líderes, que tipo de metodologia ou gatilho vocês utilizam para trabalhar isso? Legal, ótima pergunta, cara. É muito difícil fazer isso no dia a dia. De novo, a planilha aceita tudo, assim como o livro, assim como o podcast que eu tô falando. Então, assim, mas só que eu sou um cara, o Danilo de amigo, eu gosto de ser muito realista, tá? Assim, no dia a dia, a área de vendas é a área mais difícil de ter controle emocional. Então, é a área mais difícil. É a área que é muito direto. Tanto quanto você tem um resultado muito bom, que você é valorizado muito rápido. Mas quando você está com dificuldade, é muito direto também, é muito claro que isso acontece.
Eu gosto de separar os colaboradores em 3 tipos de colaborador. Curva A, que é o cara que me entrega acima daquilo que eu alinhei como expectativa. A curva B, que é o cara que me entrega na expectativa. E a curva C, que é a entrega abaixo. A curva C, se esse cara estiver no início, ele pode estar rampando. Então o que eu faço é alinhar a expectativa progressivamente. Então esse cara está entrando e tem uma expectativa progressiva. E a gente trabalha dessa maneira na Exact. Beleza, quando o cara está abaixo, quando ele é a curva C, não quer dizer que eu vou tirar ele no primeiro momento. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aprender com a curva A. Então eu vou ouvir as ligações da curva A, eu vou ver como é que a curva A se comporta e eu vou transformar isso em processos e desenhar isso em ferramentas. Para quê? Para que a curva C possa se espelhar no cara da curva A, fazer e conseguir achatar a curva de distância, que é o que a gente chama de delta de homogeneidade de equipe. Tá? Então essa curva de distância, as melhores empresas elas ficam em 30% de diferença entre o melhor desempenho e o pior desempenho. Esse é o geral. Quando você tem uma equipe muito grande, você tira os extremos, tá? Só para estatisticamente estar mais fácil. Mas esse delta de homogeneidade é uma coisa que a gente persegue muito na Exact. Como é que você dá um bom delta de homogeneidade? De novo, processos, ferramentas e pessoas com a cultura de usar ferramenta. Como é que você faz com que ela tenha a cultura de usar ferramenta? Você mostra que o cara que está lá nos primeiros ou o cara que mais progrediu usou ferramenta. Porque através do... Sabe, você conhece Monavi, essas coisas, marketing multinível? Tá? Como é que marketing multinível convence o cara a ser um chato do caralho, fica enchendo os amigos dele para comprar, enchendo o saco dos amigos para comprar energético, comprar coisa assim? Como é que os caras fazem isso? Senão ele não ganha dinheiro. Mostra que o outro cara, amigo dele, tá andando ali de BM e vendeu um Quem já foi num evento desse, sabe que ele vai pegar um cheque gigante lá na frente e dizer: ó, o Danilo esse mês foi o cara que ganhou um cheque de não sei quanto. Danilo, o que você fez? Enchi o saco dos meus amigos. Não vai falar assim, mas peguei meus amigos, minha família. Caio Carneiro fazendo isso. Cara, isso é estratégia. Eu tô aqui, convido 2, aí isso não tem nada a ver com Mas isso é prova social. Isso é prova social. E a gente tem que saber usar gatilho mental não só para vender para fora, mas para vender para dentro. Então, assim, para mim, gatilho mental, todo mundo deveria... Quando a gente fala de armas de influência, armas de persuasão, todo mundo deveria estar olhando. Todo mundo deveria estar olhando porque todo mundo usa no final da brincadeira. Uma vez eu dei uma palestra também, trazendo para um outro evento. Dei uma palestra, quando desci do palco, um cara chegou para mim e falou assim: você falou um monte de persuasão, mas eu não quero persuadir meu cliente. É mesmo, cara? Como é que você vende? Aí o cara falou assim: não, eu faço o seguinte. Eu faço conteúdo no meu blog. Aí, autoridade. Começou com a autoridade, beleza. Aí, mas vamos pro pior, tá? Aí ele falou assim, cara, quando o cara gostou do conteúdo, ele quer mais, aí ele preenche uma landing page e eu dou um conteúdo mais profundo pra ele. Reciprocidade. Eu falei, você sabe onde surgiu isso? É porque esse foi o teste da reciprocidade, você tá ligado, né? Foi num laboratório americano que surgiu a reciprocidade através de landing page fazendo isso. Isso é o teste que gerou a ideia de reciprocidade. Eu falei assim, cara... Você tá fazendo reciprocidade, isso aconteceu no laboratório, isso é persuasão, cara. Aí o cara olhou pra mim, eu falei assim, pô, bicho, você só tá reproduzindo. Eu acho mais interessante você saber o que você tá fazendo e escolher fazer. Tá tudo certo, velho. Todo mundo, no teu dia a dia, quando você tá negociando com a tua esposa, quando você tá negociando com o teu filho, quando você tá... Tudo isso é influência e persuasão. Eu dei o exemplo agora do Ricardo. É um cara que sabe muito sobre isso, inclusive. E até o próprio... o título do podcast, que é o VTV, Vendas Transformam Vidas, né? É a venda muito além, ou a persuasão muito além só do monetário, né? Como você falou, é questão familiar, a gente conversando com esposa, com filho, com amigos. A gente é uma antena de influência o tempo todo, né? E o líder que não entende isso, tá fudido, velho. A moral da história é essa. E aí é onde eu te digo que, assim, ó, por exemplo, tu vê um vendedor que era muito bom ir pra liderança e ele esquece disso. Ele começa a achar que é o que você me perguntou. Ele começa a achar que é botar meta e empurrar, botar cenoura na frente, cenoura atrás, que a gente brinca, né? Então bota a meta lá, se tu atingir, tu vai ganhar dinheiro, se tu não atingir, tu tá demitido. E ele acha que é isso que vai fazer motivar um cara, velho. E não é, velho. Não é por aí. O que vai fazer motivar um cara é ele ver a possibilidade de onde ele pode chegar, ele ver uma terra fértil, que eu gosto de falar, quem tem processo, ferramentas, tem terra fértil. A melhor semente não gera nada em terra fértil. Eu já vi um monte de vendedor bom meu sair e ir para outra empresa, porque a gente é muito assediado. Sair para outra empresa e não gerar nada. Nada. Ser demitido 6 meses depois, 7 meses depois, e ele era fera na minha empresa. Por quê? Porque eu tinha terra fértil. Eu vai para outro lugar que não tem, a brincadeira não é a mesma. Então, assim, não é todo lugar que você vai ter uma pré-venda trabalhando, qualificando, botando na tua mão só, deixando redondinho na cara do gol, condições boas, um bom produto para apresentar, um gerente que te apoia, Bicho, não é todo lugar.
Então, assim, seja terra fértil, acho que é a primeira coisa dessa resposta. E eu gosto muito de um outro livro que chama A Meta, do Goldratt, que ele fala de teoria das restrições, ele fala... E o Goldratt, TOC, né? E quando o Miguel Abuhab teve no nosso evento, inclusive, que é só o cara que fez 2 IPOs em tecnologia no Brasil, o único, né? Fez pela DataSul e Neogrid. A DataSul fez IPO, vendeu para TOTS, e depois Neogrid fez outro IPO. Esse cara, ele é um dos 5 discípulos do Goldratt no mundo, né? Ele era amigo do Goldratt, pessoal. E ele hoje ensina TOC para crianças e tal, é fenomenal. Mas o ponto, ele fala quando tem TOC aplicado à venda, uma das principais regras de TOC na venda é que a meta ela não deveria ser cobrada. Ela é consequência das coisas intermediárias que você faz. Ou seja, um vendedor ele deveria estar sendo cobrado por algumas coisas como fez a reunião, o que foi falado na reunião, como é que você mandou a proposta, quantas vezes você fez follow-up, qual foi a qualidade desse follow-up. Isso compõe no final uma meta. Eu não sou hipócrita, eu não vou te dizer que a gente não tem meta dentro da Exact, mas olha, vou te falar, cara, a gente tinha lá meta, supermeta e hipermeta. Tem meta, supermeta e hipermeta. Hoje, meus vendedores, eles não saem da hipermeta. De verdade, assim, o que aconteceu, tá? Eu reduzi o número de vendedores. Eu tinha muito vendedor e muito pré-vendedor. Eu reduzi e aí esses caras fazem mais. Eu não fui aumentando a meta porque são tipos de cara que ficaram lá que, cara, eles não estão olhando para isso só. Eles já estão tão... O Dani conhece alguns deles. Eles já estão tão acostumados a bater a hiper que para eles é o quanto de hiper que eles vão bater. Entendeu? Tipo, eles estão muito mais interessados em vender muito mais para ganhar muito mais. A brincadeira é essa, assim. Eles não estão mais olhando para... No início, sim. Então, assim, hoje, para mim, o que motiva esses caras não é a meta, é a possibilidade de vender mais e mais e mais. Então, eu vou mostrando para eles que a gente está só no início da caminhada. Vou te dar um exemplo, tá? A Exact, nos últimos 2 anos, triplicou o ticket médio. A gente não cresceu em cima de logo. Então, se você for falar, a gente até diminuiu o logo. Tá? Por quê? Porque a gente parou de trabalhar alguns cohorts, alguns caras que a gente tinha muito churn, que a gente não conseguia ser tão efetivo e tal. A gente parou de trabalhar esses caras, aos poucos a gente deixou eles saírem na base mesmo e foi trabalhando outros tipos de cara. E aí a gente não precisava vender tanto, a gente começou a vender menos em termos de número de empresas, logo, e muito mais em termos de ticket. E a gente cresceu pra caceta. A Exact teve nos últimos 2 anos pegar 100 e poucos % de crescimento, né, da empresa, com um crescimento de logo que na realidade ficou estável nos últimos 2 anos. Eu não mudei o número de volume de clientes, eu mudei meu ticket. E é um baita insight que você traz, porque quem conhece Exact de perto, né? E eu também já conversei com várias pessoas e tal, e a gente sabe que você bate muito o planejado e realizado, né? E isso é um baita insight, porque com certeza tem muito CEO empresário que está aqui e às vezes não está conseguindo atingir a meta de vendas por muito tempo, né? E aí sempre tem um bom motivo para a meta não acontecer, né? Economia, ou o CPC, né, o custo do clique está muito caro, o anúncio, o algoritmo mudou, não está mais entregando. Sempre tem um motivo. E o que você está falando aí é que foque nas coisas que você controla, né? Total. Foque no número de proposta, na forma como você faz, no teu processo. Pega o cara da curva A e melhora a tua ferramenta, o teu processo, para que os caras da curva C se aproximem da performance do cara da curva A. Você sabe, Danilo, se adapta ao que o teu cliente está te dizendo. Eu acho que as respostas estão no cliente. Vou te dar um exemplo, tá? A gente tem um cliente que é no mercado de embalagem. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Caiu 70%, era só passivo. 100% dos caras procuravam MQLs, levantavam a mão e pediam um contato. Aí o que aconteceu? 70% de queda nas vendas. Só que o que acontece, cara? Caiu 70%, 30% estão comprando ainda. Uhum. Ainda tem 30%. Quando você tá na areia movediça, o que você faz, né? Se você se debate muito, morre mais rápido. Se fica paradinho, morre mais devagar. Você tem que ver de onde tem barulho, qualquer barulhinho ao redor, e berrar alto pra lá pra ver se alguém te salva. Uhum. O que a gente como falou para ele? Bicho, beleza, vamos começar a fazer prospecção ativa em cima de caras que sejam similares aos 30% que estão comprando de ti. Então a gente fez lookalike, comprou uma base com lookalike, né, com espelhamento de base, ou seja, mesmo KNAI, número de funcionários, compramos uma base similar desses 30%. Pegamos essa base similar, ele tinha serviço que a gente também ajuda ele a configurar as coisas. Pegamos essa base similar aí que ele tinha, fizemos uma cadência de prospecção ativa. Nessa cadência de prospecção ativa, ele conseguiu vender pra caceta, passou do número de vendas que tinha antes e hoje quase 80% das vendas do cara
é ativo ainda, mesmo no pós-pandemia. Então, assim, ele transformou a partir do problema que ele estava. Por quê? Porque ele entendeu o cliente dele. Ele entendeu o que estava acontecendo. Então, eu acho que esse que é o grande ponto. Sabe aquelas empresas que falam assim, ó, eu tenho que encarar um time de prospecção como eu tenho que gerar o máximo de agendamento possível para o meu vendedor. Cara, esse cara tá perdendo, pode até funcionar no curto prazo, mas no longo ele tá fudido. Ele não entendeu nada sobre o cliente. E se paga comissão pelo agendamento ainda, pior ainda. Pior ainda. Não, e às vezes ele tá vendendo. Às vezes ele vai gerar, vai vender pra caceta, só que ele vai bater num teto e ele não sabe nem de onde que tá vindo o teto. Quando tem esse movimento, ele não sabe nada. Por que a gente no Exact conseguiu fazer esse tipo de movimento? Ah, não, peraí. Tá na hora da gente ir pro cara maior agora. Vamos aumentar ticket, vamos tentar... Porque eu tenho muito conhecimento sobre o meu mercado. Eu pergunto tudo. Eu sei o que o mercado tá usando. Cara, eu tenho contatos, vamos lá, filtros. Dá mais de 1.000 filtros por mês que a gente preenche. Ou seja, o que tem num filtro da Exact? Cara, no filtro da Exact eu sei que ferramenta que o cara está usando no comercial dele, se ele investe em ads, quanto ele está investindo em ads, se ele investe em patrocinar, em referral, se ele tem, por exemplo, quantos vendedores tem, quantos pré-vendedores, se ele tem meta, como é que tá, se ele está atingindo ou não está atingindo. Eu sei tudo isso do cara. Então, assim, eu sei exatamente o panorama. Eu posso te dizer isso por mercado, por origem que eu estou gerando, por palavra-chave que eu tô... Isso me dá uma poder de drivar muito forte. E isso é o que a gente acredita na Exact. A gente é casa de ferreiro, espada samurai na parede, entendeu? Tipo assim... Espada ninja na vitrine. Cara, a gente tem que fazer aquilo acontecer. E aí, quando a gente faz esse tipo de movimento, é entendendo isso. Vou te dar um exemplo, tá? Por que eu comprei a Results? Cara, a Results foi o seguinte. Vamos lá. A Nelway tentou comprar a Exact na época. A gente negociou e a gente falou, pô, legal isso aí. Botamos uma pergunta no filtro, perguntando quem que usava base de leads para fazer prospecção. Começamos, e se estava feliz ou infeliz e que base que usava. Cara, a gente começou a mapear, começou a ver, olha, tem 2 ou 3 caras aqui que estão vendendo base que tem um pouco mais de clientes satisfeitos, porque em geral estavam muito insatisfeitos. Que é difícil, base é difícil, tem muito erro na base. Base de dados tem muito erro. O mercado tava... Não, mas tem muito erro. Até hoje, todo mundo bebe da mesma fonte. São 9 fontes de dado geral para dado superficial, vamos dizer assim. Todo mundo bebe de lá, faz uma ou outra interpretação, mas vai ter erro pra caceta. Aí o que acontece? E eu sou o cara que joga com a realidade. Tá? Então, assim, beleza. A gente olhou e falou assim, putz, eu posso melhorar isso? Posso, 1 mais 1 pode dar 11. Eu tenho na época eu tinha 10 mil usuários, hoje são 15. Se eu trouxer, vai lá, 5 mil usuários, hoje são 7 que usam a Results. Se eu trouxer cerca de 5 mil usuários, esses caras usando, eles podem me dizer quando o dado está errado, eu vou higienizar esse dado, vou melhorar a qualidade da base. E você também fazia cross-selling com isso. Mas aí que tá. Aí o que eu fiz? Eu botei a pergunta e descobri que o meu cliente que não comprava queria comprar, pelo menos para testar. É a primeira fase do design thinking. Exatamente. Eu botei uma pergunta na prospecção. A questão que é? Teu cliente é capaz de te dizer tudo quando tu tá prospectando. Teu time que mais tem contato com o mercado é o teu time de prospecção. Só que aí o cara fica só querendo agendar, não coleta nada de dado, não transforma conversa nenhuma em dado, não aprende nada com esse cara que tá acontecendo. E aí, cara, tu não melhora produto, tu não melhora marketing. E isso é um exemplo de melhora de produto. Eu vi assim, eu falei, pô, vou comprar uma empresa. Minha decisão de compra da minha empresa veio da minha pré-venda. Por quê? Porque a minha pré-venda indicou. Hoje, a Exact, por exemplo, está comprando, deve anunciar algumas empresas aí em breve que a gente está comprando mais, todas baseadas nisso. Todas baseadas em coisas que eu sei que vai funcionar. Porque, cara, o meu cliente está me falando, a gente cresceu 260% a Results ano passado. Por quê? Porque o meu cliente me falou, cara, o que ele precisava. Então, assim, tem desafios? Tem, óbvio que tem. Agora, se pelo menos o primeiro momento que é vender para ele, isso eu sei que vai dar certo. Então, assim, você entendeu? Pouca gente olha a equipe de prospecção como uma equipe de geração de dados. E isso é muito errado, na minha opinião. Você está desperdiçando uma oportunidade gigantesca de entender as coisas. Por exemplo, o marketing entender o que exatamente cada palavra-chave gera. Vamos lá, eu compro palavra-chave. Vamos dizer que eu tenho uma estratégia de links patrocinados. Eu estou comprando lá uma palavra X, uma Y e uma Z. Porra, eu tô tendo uma falsa impressão de que a X está me gerando um cara com um perfil bacana. Aí vem o segundo nível. Aí tu olha assim, não, mas a minha empresa eu sei que não está vendendo a palavra X. Show de bola. Aí vou te dar um outro exemplo de cliente da Exact. Ele sabia que não estava vendendo a palavra X, só que era a que mais gerava leads. Tá? Aí o que aconteceu? Ele ia desligar a palavra X. Só que quando a gente botou a pré-venda, a gente começou a descobrir detalhes sobre o cara que estava vindo da palavra X. Ele pegou, fez um outro produto, vendeu pro cara que estava na palavra X e hoje é o produto principal dele.
Caraca. Porque ele conseguia gerar o lead, ele sabia qual era a dor do cara, ele só precisava adaptar um pouquinho o produto para atender esse cara. Então, quando você descobre o que o teu cliente está fazendo... Agora, a burrice, na minha visão, é pensar só no curto prazo, que para mim é uma coisa burra. Ah, Theo, mas eu boto para perguntar e aí eu agendo 3 agendas por mês a menos por pré-vendedor. Foda-se, irmão. Se tu estiver agendando 3 agendas menos, isso repercutir em uma venda menos por mês, pode ser que no médio e longo prazo vai repercutir em 200 vendas a mais. O brasileiro não joga xadrez, o problema é esse. Ele quer jogar só o... Sabe, ele joga xadrez querendo comer a peça, foda-se. E você tem um impacto no LTV também, né, cara? Porque o cliente vem muito mais alinhado, preparado, vem muito mais engajado. E isso no longo prazo, puta, essa conta ele paga a conta dos 2 que não vieram, Exatamente. Né? Isso é muito importante também. E parece que eu tô dizendo para perder produtividade, tá? A maioria das vezes você ganha produtividade. Mas tem alguns casos que você realmente perde. Você atendia muito rápido, por exemplo. O cara chegava, o cara levantava a mão, o pré-vendedor era um secretário, ele só tinha que fazer um workflow lá específico, ele pum, agenda pro vendedor. Maravilha, você tem uma produtividade X. Se eu começo a botar muita pergunta, talvez eu alongue um primeiro contato, diminua o que vai para a mão do vendedor e realmente você pode perder produtividade. Só que a questão é nem tudo é produtividade. É aquilo que eu falei, cara, não é comer a próxima peça no xadrez. Quem joga um pouquinho de xadrez sabe que às vezes você vai decidir não comer uma peça. Por quê? Porque você não vai comer agora para posicionar a peça no lugar certo. É a mesma coisa em vendas, só que a maioria das pessoas que estão à frente de vendas são muito despreparadas. Então elas estão pensando só no curto prazo. Aí o que vai acontecer? 3 meses depois, 4 meses depois que ela foi lá e explorou o que ela tinha, ela está reclamando. Ai, a economia tá me fudendo. Ai, bicho, tudo bem, tá. O fator externo influencia. Mas se você soubesse mais sobre o teu mercado, você tinha mais margem de manobra. E aí você está amarrado sem margem de manobra porque você não sabe nada sobre o seu mercado. Esse é o ponto. A Exact decidiu não crescer só via Exact Spotter, que é o nosso produto principal. Esse foi o segredo. Quando a gente chegou ali, a gente falou assim, porra, eu não preciso crescer só pelo meu produto porque o mercado está fudido. É menos gente que tem para eu trazer de logo, de new name, de novo companhia. Eu vou trazer menos. Agora eu preciso aumentar o ticket porque quem tem está precisando substituir pessoas por tecnologia, muitas vezes, dar eficiência para as pessoas e vai investir nisso. Então, o que a gente fez? Eu aumento a minha capacidade de entrega para esses caras. E aí é onde eu estou vendendo muito. É onde eu estou vendendo muito em MRR, em recorrência e não em logo. Então, só que eu só sei disso porque eu só sei quem são esses caras que eu estou perguntando. E isso é muito louco porque pouca gente pensa o crescimento do negócio olhando de uma forma estratégica a receita, né? A coisa mais comum que existe é o CEO, principalmente quando você está iniciando ali, ainda não tracionou de fato a operação, é você olhar para vendas como um salvador da pátria, né? Como uma bala de prata que, se você não escalar o número de vendas, você não consegue escalar o teu negócio. E o que você está falando aqui é uma outra alternativa que você olhou, cara, eu não consigo crescer em número de clientes nesse cenário econômico, mundial, etc. E você olhou para a tua base, fez o tal design thinking, começou a, antes de sair criando produto, antes de começar a, de fato, fazer um grande investimento, você perguntou, cara, tem dor? E aí é um pouco da tua camiseta aqui, depois eu queria que você falasse um pouquinho. Tem dor? Tem dor. Cara, então eu vou conectar e vou crescer em receita e aumentar minha receita por usuário. Eu vou te dar um exemplo de um outro cliente da Exact, tá? Como não é... Cara, tem várias variáveis quando a gente fala de venda, tá? Um cliente que vende para supermercados. Ele é o maior do segmento dele. Ele vende para todos os grandes supermercados. Ele já estava em todos. Grupo Zafari, Brasil inteiro, tá? Aí o que acontece? Ele tinha uma margem X nesses supermercados. E ele não olhava para o pequeno. Nem para restaurante, nem para pequeno mercado. Aí ele falou, puta, eu cheguei no teto aqui nesses mercados e eu tô me fudendo porque eles estão comendo a minha margem. Eles estão renegociando comigo nesse momento. E eu tô ficando... Quem negocia com gorila, né? Você sabe como faz amor com gorila, né? Isso, do jeito que ele quiser. Como ele quiser, ele é um gorila. Então, assim, essa é a brincadeira. Os caras explorando e ferrando a margem dele. Quando ele começou a vender, aí o que a gente fez? A gente fez ataque geográfico, que a gente chama, né? Então, a gente pegava um lugar onde ele tinha um supermercado pica, falava assim, quem são os mini mercados aqui, os menores mercados na região? Aí a gente pegava, comprava esses leads lá dentro do searching da Exact, que a gente fez uma parte de geolocalização,
não é geolocalização profunda, mas beleza, uma parte de geografia. E aí ele pegava, comprava esses caras e fazia prospecção ativa. É fácil de chegar no tomador de decisão no mini mercado, né? Ou no mercado médio, mercado de bairro. Num restaurante também, é muito fácil, né? A gente chega a ter cliente que faz 8 reuniões dia, 9 reuniões dia, pouco para vendedor quando é nesse tipo de mercado. E aí o que ele fez? Ele começou a vender. Ele começou a entender, velho, que ele nem queria mais os caras grandes. Dava um trabalho pra caralho e muito menos dinheiro. Ele tinha a impressão de que assim, um cara grande ia responder por 200 cara pequeno. Só que quando ele pega a margem e calcula a margem, um cara grande responde a talvez 3, 4 cara pequeno. E vender para 3, 4 cara pequeno é muito mais fácil do que vender para um cara grande. E ele tá muito mais no controle do jogo. Então, assim, você entende? É muito mais variável do que simplesmente dizer eu trabalho com o maior, eu vendo pro maior, que é uma coisa que muita gente tá mirando só o cara grande. Segunda coisa, é muito mais fácil do que dizer eu vendo para mais gente, eu tenho X clientes, não quer dizer nada. Não quer dizer nada que você tem X clientes. Eu conheço empresas que têm 200, 300 clientes e são algumas das maiores empresas do Brasil. Então, assim, não quer dizer nada. Eu falo isso pro meu time. O meu time chega lá e fala pra mim assim, o cara tá indo super... Esses dias a gente tava com... O mercado é RP, eu não posso falar. A gente tem quase todo mundo do mercado de RP, né? Quase todo mundo é cliente da Exact. Então, assim, um deles, o meu time chegou e falou assim, cara, os caras tão voando. Não, desculpa. Os caras tão voando porque estão vendendo pra caralho. Assim, cara, um RP, velho, normalmente ele tem uns 100 módulos, velho. 100 tipos de produto. O que eles estão vendendo pra caralho? Aí a gente foi ver o ticket médio, dava X. Tava bom o projeto, mas não tava voando. E tinha um outro RP que eles estavam achando que tava na merda. E, cara, quando tu viu coisa, só vendeu o projeto pica. Assim, só vendeu muito menos volume. Mas só projeto pica. Um ticket gigantesco, assim, ó. O cara tinha vendido muito mais no outro. Eu falei, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele não pode olhar para um número e achar que ele traz a verdade absoluta. Então, de novo, se você consegue entender teu mercado, você tem controle de que variáveis você vai mexer. Se eu vou brigar por margem, aí eu vou atacar middle marketing small, porque margem vai me dar melhor lá. Se eu quero brigar por uma compra única, porque de logística eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tenho que fazer uma entrega, aí eu vou no cara grande, que vai me dar volume, talvez uma margem menor. Saber isso, a venda não está desvinculada das outras áreas da empresa. Ela está extremamente vinculada. Ela é o centro das outras áreas da empresa. Ela é a gasolina, né? Só que se você botar batizada, meu parceiro, você vai ter dificuldade do carro andar. Então esse é o ponto. Não adianta, não é só botar gasolina. É botar gasolina certo. Se você botar álcool e um carro é a gasolina, vai dar ruim. Eu acho que isso vai muito ao encontro, Theo, da metodologia que eu particularmente aprecio e gosto muito de trabalhar como vendedor. Inclusive, na RD, nos 3 anos que eu tive lá, era o que eu mais aplicava e o que eu mais treinava a galera. Porque era um time top performance no âmbito comercial, mas poucos vendedores olhavam para dados. Então, às vezes, o cara é um mau vendedor, só que ele consegue fazer uma leitura dos dados, das informações e encontrar, às vezes, a virada de chave com uma venda, só que é o cara que durante todo o tempo te entregou informações que fazem você entender que naquele momento ele está pronto para comprar. E o mais importante, cara, é que assim, uma boa equipe, isso é processo e ferramenta. Perfeito. Uma boa equipe, porque daí vai gerir toda a equipe. Aí você vai diminuir o delta de homogeneidade, coisas do tipo. Enquanto uma equipe depende de um cara ter essa ideia e ser genial de coletar dados e... Bicho, isso vai ficar restrito a um cara. Isso vai ficar restrito a uma... Provavelmente ele não vai conseguir escalar, ele não vai conseguir chegar nas camadas mais altas da empresa. Uma outra técnica que a gente usa pra caramba com a Exact, tá? A gente faz... Porque um dos maiores desafios é engajamento, né? Então, assim, engajar pessoas em processo é difícil. Então, a gente fala assim, cara, deixa os pré-vendedores, chega pra eles e fala assim, o que o mercado tá falando pra vocês que a gente não tá perguntando e que você gostaria que a direção da empresa soubesse? E faz um brainstorm. Aquela vai ser a pergunta deles, cara. Eles vão se engajar naquela pergunta de uma maneira extrema. E é do caralho, porque normalmente você vai falar pra direção o que realmente só eles estão ouvindo. Então eles criam uma pergunta, você roda 2, 3 meses, faz um relatório lá no BA, manda essa pergunta pra direção da empresa e pede pra direção dar um feedback sobre o que aconteceu. Cara, eles vão estar engajados, a direção vai estar ganhando com isso. Então são técnicas simples, entendeu? Pra você engajar e conseguir fazer, por exemplo, esse cara. Porque tem esse cara. Esse cara tá vendo. Você não pode entender que processo não pode ter criatividade. A melhor criatividade é a partir de processo, porque ela é eficiente. Quando você cria sem estar dentro de um processo, normalmente você cria coisas que não dão eficiência de fato. Vou te dar um exemplo, tá? Botei no meu Instagram esses dias também.
Eu tenho uma máquina que ela produz 60 peças, tá? Aí a próxima máquina, vamos dizer assim, ela produz, vai lá, 100 peças, tá? Aí eu vou lá e compro uma máquina agora, que ela em vez de 60, ela vai produzir 200 peças. Só que a minha próxima máquina continua produzindo 100 peças. Você entendeu onde é que eu quero chegar? Você não adiantou nada na tua brincadeira. O gargalo só transferiu para a máquina de 100. Adiantou que você saiu de 60, que era teu gargalo anterior, para 100, só que não por causa dessa máquina. Entendeu? Teu gargalo só se transferiu. Então, assim, é isso que as pessoas acabam fazendo. Elas não detectam o gargalo correto e acabam resolvendo coisas que, na realidade, no final da brincadeira, resolvem uma parte do problema só. Não resolvem um problema. Por que você acha isso, Theo? O brasileiro não é treinado para isso, cara. E outra coisa, a gente não tem padrões nas empresas. A gente não tem processo. E quando você não tem padrão, você não consegue nem detectar o que está errado. Se cada um faz de um jeito, como é que você vai saber o jeito que está sendo errado ou certo? Então, assim, você não consegue ser criativo a partir de alguma coisa que realmente vai impactar num volume. Porque se eu for criativo e fizer, vou te dar um exemplo, tá? Cada vendedor meu apresenta de um jeito a reunião. Cada um segue um flow diferente. Aí eu vou lá e crio um novo flow. O que adiantou se cada um segue um flow diferente? Ninguém vai... Você não tem impacto. Você foi super criativo. Talvez você criou uma nova forma de apresentar genial. Se os teus vendedores não apresentarem da maneira padronizada aquilo genial que você criou, não adiantou nada. Você não tem impacto. Então, como a gente tem dificuldade de estabelecer padrão, a gente não consegue ser criativo de maneira eficiente. A gente é criativo de maneira ineficiente. A gente cria coisas muito legais que na prática não acontecem. Por quê? Você não consegue botar pra rodar. Porque você não consegue botar pra rodar, porque as pessoas não querem padrão, não querem processo. Cara, eu já tive cara que saiu, vou te dar um exemplo de teve um cliente amigo que pegou Exact e deu churn porque ele falou que a equipe dele não engajou na Exact porque se sentiu engessada. Aí eu falei, não, beleza, cara. Apesar de Exact, cara, você pode fazer o que quiser lá dentro, você não precisa nem ter filtro, mas eu nem entrei no mérito. Falei pra ele, cara, beleza, tá tudo certo. Aí ele foi pra equipe dele feliz da vida, tal, aconteceu o que eles queriam, mandaram nele, né? Aí o que aconteceu? Entrou um fundo de investimento. Ele precisava rampar outras pessoas. Por quê? Porque o fundo de investimento entrou, botou dinheiro, agora ele precisa vender mais. Como é que ele vende mais? Porque a tese do fundo de investimento é essa, né? Você usa dinheiro futuro. Pega aquele dinheiro, usa agora para crescer em velocidade mais acelerada e em algum momento break-even. Essa é a tese de um fundo de investimento. Então, começou a botar dinheiro em pessoas. O que aconteceu? Ninguém conseguia dar resultado. Aí o que ele veio pra mim? Porra, cara, eu acho que aqueles caras lá que queriam não estar engessados aprenderam primeiro na ferramenta, depois conseguiam fazer fora, só que agora eu não consigo botar os outros. E pior, 2 daqueles caras pediram demissão e eu tô fudido. A moral da história é essa, cara. Ele fugiu do processo pra, ao invés de fazer o que era mais importante, que era aculturar o time dele, dizer, cara, olha só, eu preciso de processo, isso aqui é importante não só porque eu não acredito que você sabe o que vai fazer. Tanto que você pode propor processos novos. Só que eu preciso ter isso para a gente replicar depois, para a gente aprender sobre o mercado, para a gente ter dados. Ao invés dele fazer esse trabalho de base, o que ele fez? Ele foi para o mais fácil. Que é entender assim, meu time prefere assim. E entender também o lado do time, né? Muitas vezes o líder, né? Se ele se coloca, se ele faz algumas ligações de vez em quando, né? Faz uma on-a-on, escuta verdadeiramente, vai ter insights até para trazer o time ali também, né? Cara, e cuidar para você não ir atrás do que o time tá te falando, porque tem intenções do time. Eu não tô dizendo que é maldosas essas intenções. Tem que ter filtros, né? Você tem que ter filtro. Porque é normal que um time queira, por exemplo, trabalhar cada um do seu jeito. Um vendedor queira apresentar do jeito dele. É normal que um prospectador queira fazer a pergunta que ele quer fazer, porque ele quer ter controle. Só que você pode dar a sensação de controle para ele e você não precisa privar ele da criatividade. Ele pode ser criativo a partir do processo e você incentivar isso. Isso é ser um líder inteligente. Ser um líder inteligente não é fazer o que ele quer que seja feito, porque, cara, é que nem você achar que você... a frase do Ford, né? Então, assim, se eu fosse ouvir meu cliente o que ele queria, eu tinha feito cavalos rápidos, né? Então, assim, é isso, sabe? Tipo, quando você ouve teu time e começa a mudar só porque o cara se sente engessado, é fazer cavalo rápido, velho. Ô, Theo, você falou um pouco aí sobre outbound, sobre inbound, tem as vendas sociais também, social selling, né? E eu lembro que muitas vezes, né, clientes assim me perguntaram dessa dicotomia aparente, principalmente alguns anos atrás, né? Hoje a gente já não ouve tanto isso de que o cold call morreu, agora... Mas você lembra dessa época? Rolou umas tretas de LinkedIn e tal.
Então, a grande questão é, poxa, eu vejo que a ligação fria funciona pra caramba. Você citou aí exemplos de 80% de faturamento, de vendas com ligação fria. O que você tem a dizer aí para, digamos, para a galera que está querendo montar um processo de vendas, eventualmente não rampou ainda uma operação de inbound ou ainda não conseguiu, né, tracionar com anúncios e tal? O que você diria para essa galera que está querendo encontrar um modelo repetível de vendas? Cara, eu para mim, eu sempre falo que não existe certo ou errado em vendas, existe adequado. Então, assim, o cara que fala, por exemplo, telemarketing não funciona. Vou te dar um exemplo, tá? Eu não gosto de telemarketing, mas ele é base de crescimento de muita empresa. Muita empresa. Aí o cara fala assim, mídia tradicional tá morta. Ouço pra caramba também, né? Vou te dar um exemplo, cara. Eu tenho um cliente que vende pro agro, pro interior do agro, né? Então, assim, o que acontecia? É o pequeno cara do agro, não é o grande cara do agro. É o cara que tá lá na máquina o dia todo e tal, ele vende pra esse cara. Aí ele tentou inbound marketing, ele tentou telefonema, ele tentou tudo, não conseguia. O que a gente falou? Bicho, faz o seguinte, liga pro teu cliente atual e pergunta o que ele faz, onde é que ele tá. E o cara respondeu que ele tava lá na lida e ele ouvia rádio. O cara comprou um programa de rádio, começou a falar ali no programa, dava dicas. Se você quiser mais, você entra em contato pelo WhatsApp que eu te dou uma consultoria, uma consultoria de graça. Bombou. Entendi. Então é mídias. O que eu. É um all-bound. A dica que eu quero dizer, cara, é que não existe uma verdade absoluta. Existe você entender teu cliente, entender não o que ele quer, mas o que ele consome, que é muito diferente. Porque, vou te dar um exemplo. O cara vai falar assim: nossa, eu odeio que me liguem. Só que, quando ligam, ele compra. Então, total. Será que eu odeio que ele ligue? Depende, tem cara que realmente odeia. Depende se tá naquela janela de compra ou não. Tá na janela de compra. Depende de como foi feita a ligação. Se ela é uma ligação B2B, ele tava esperando, ele tava com a dor, ele não tava com a dor, como é que foi a abordagem, gerou rapport, não gerou rapport. Depende. Eu adoro inbound marketing, por exemplo. Será que esse cara consome realmente o conteúdo? Ele lê aquilo que ele está baixando? Cada mercado tem Cada um tem uma diferença do outro. E você tem que entender as variações do teu mercado. E aí, cara, depois que você decidiu uma frente... E eu estou falando de uma forma super isenta, porque a Exact hoje ela trabalha tanto com ativo como passivo. Para mim, diferente. Eu tenho pelo menos metade dos meus clientes, vai lá, principalmente B2C, que a gente tem muito B2C hoje, é passivo. Então, imobiliárias, educação, que a gente tem uma porrada de cliente, é passivo, porque é adequado para eles o passivo. Agora, no B2B, principalmente B2B de mais alta complexidade, normalmente vão ser fontes mais ativas. Total. Ou mais diretas, como links patrocinados, por exemplo, né? Que é uma fonte mais direta. Ele vai procurar a dor exata, ele já está educado. Total. Porque o que acontece é que no mercado B2B, normalmente, esse cara já tem um nível de educação, mas ele já sabe a máquina que ele precisa, ele já sabe, é um pouco mais direto. Total. Então, cara, o que eu tenho a dizer é busca o adequado, tenha paciência com as estratégias que tu escolher, e investe bastante na estratégia que tu escolher. Não dá o tempo de maturação delas, não existe fórmula mágica em venda. Se você vê alguém falar assim, vou resolver tuas vendas em 2 semanas, esse cara é um mentiroso. A moral da história é essa. Eu tenho clientes que têm depoimento que em 1 mês, 2 meses, dobraram o faturamento, triplicaram o faturamento. Eu tenho, mas esse cara é outline. Esse cara é fora da curva. O normal em venda é qualquer coisa que você faz para maturar é 8 meses, 9 meses. Porra, dependendo da estratégia, 1 ano, 1 ano e meio. E você ajeitando. Quer dizer que você vai ficar esse tempo todo sem ver nada? Não quer dizer. Eu tô dizendo para chegar num grau de maturação que você diga, tenho algo robusto. Ensinar adultos, né? Não é nada da noite pro dia. Não existe, velho. Não existe. Quem promete resultado rápido... vou te dar um exemplo, tá? Fórmula do lançamento. Uma coisa que te dá resultado relativamente rápido. Então, assim... Só que aí quando tu começa a entender as fórmulas que tem por trás, você começa a ver que não é tão rápido. Tipo investimento, né? Não é tão rápido, né? Você tem que não é barato, não é rápido. Você tem que ter dinheiro para botar na frente. Funciona para alguns mercados específicos. Então, assim, sabe, tipo, de novo, tudo... Eu sou o cara que, por exemplo, muita gente critica o Érico. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou um cara que eu já fiz várias piadas com ele, por exemplo. Mas não é a fórmula. Eu critico tá vendendo para todo mundo. É como se fosse uma fórmula mágica. Porque não tem fórmula mágica. Ele funciona e é muito legal aquela fórmula. Para alguns mercados, algumas pessoas, o infoprodutor, por exemplo, é um mercado que é... Só que também não é uma forma... Você tá fazendo o quê? Represamento de lead para em algum momento trabalhar. Isso tem um valor, isso tem...
Então tem uma lógica por trás que não é amanhã, não foi no dia. Né? Que tem gente que diz assim, em um dia vende. Não, você não vendeu em um dia. Você trabalhou pra caramba pra chegar nesse um dia e vender. Né? Exatamente. Então, assim, é do caralho para alguns mercados, mas só não podemos comprar da maneira errada. Esse é o único ponto. Não compra como uma fórmula mágica. Nada. Nada é fórmula mágica. Inbound não é, outbound não é, link patrocinado não é. Pô, link patrocinado, velho. Tem quanta gente aí que você chega e tá tendo problema com link patrocinado porque comprou achando que ia no segundo mês começar a gerar dinheiro. Não é assim, velho. Você precisa estudar keyword. Você não sabe a keyword. Acertar na audiência dá um trabalho desgraçado. Vou te dar um exemplo de um outro cliente da Exact, como é importante a gente perguntar. O cara começou link patrocinado. Não estava acertando. Mas quem chegava, ele começou a perguntar, bicho, você me encontrou na primeira busca que você fez no Google? Aí deu 70 e poucos % dos caras não. Daí qual foi a tua primeira busca que você fez no Google? Aí o cara falou uma palavra X, ele começou a patrocinar essa palavra e essa palavra começou a gerar resultado. Você tá vendo como tá no teu cliente? Teu cliente pode te responder, tu só não tá perguntando, tu só não tá gerando dado. Essa é a filosofia da Exact. A Exact cresceu por isso. A gente é especializado nisso. Coleta de dado e tomada de decisão a partir de coleta de dado. Hoje a tomada de decisão pode ser enviar um WhatsApp, enviar um e-mail, enviar um fluxo de alguma coisa, ligar, fazer uma pergunta X, uma pergunta Y, que a ferramenta adapta o tipo de pergunta, o filtro que você vai fazer de acordo com as variáveis de entrada. Então, se ele entrou por um formulário A, B ou C, eu vou fazer uma pergunta A, B ou C. É se adaptar aos dados que eu estou coletando. Então, esse é o nosso... Acho que eu vi, né, cara? Tudo isso que você está falando, talvez eu traduziria em 2 palavras, né? Tá fazendo uma conexão mais concisa, que é ouvir o cliente e focar também no longo prazo. Não querer que a coisa aconteça. É se adaptar muito a ele, cara. Vou te dar um exemplo, tá? Tem muito cara agora fazendo na ferramenta da Exact, fazendo uma coisa que foi o cliente que... O nosso cliente tem muita coisa que a gente aprende com os clientes, né? Mas vou te dar um exemplo. O vendedor fez a primeira reunião. Hoje tem muita gente usando para venda, Exact, tá? Então, para pré-venda, mas para venda agora tá cheio. A gente liberou para usar, não que a gente seja um CRM, mas o nosso cliente queria, a gente liberou. E aí tem muita gente. Thomson é um exemplo, VR, então, sei lá. Aí o que acontece? Esse cara fez a reunião, o que ele responde? Um filtro também, o vendedor, depois da reunião. E aí nesse filtro ele vai perguntar pro cara, bicho, você prefere que eu converse contigo por e-mail, WhatsApp ou telefone? Quando ele fala WhatsApp, por exemplo, a proposta já vai automaticamente um link de WhatsApp com a proposta naquela hora. Se ele fala por e-mail, eu mando a proposta por e-mail. Se ele fala por telefone, eu agendo uma atividade para ligar para ele, mandar por e-mail também, mas ligar para ele depois que a proposta chegar ou quando ele abrir a proposta, né? Por exemplo, a gente tem clientes como a Globo que fazem isso, né? Então, tracking, o cara clicou na proposta, pum, liga para ele, vem um pop-up, liga para ele que ele tá com a proposta aberta. Ele ligou, o cara fala, tô com a tua proposta. Aí é Deus dizendo que a gente tem que fechar, aquela velha máxima. E a questão de, eu tô para falar até que a gente tá no fechamento, só que o papo tá bem bom, né? Então, aí, até trazendo um pouco de previsibilidade para quem tá ouvindo, a gente já vai fechar. Estamos há quanto tempo falando? Mais de 1h30. Eu quase não falo, né? Toda vez que vou fazer um gancho para fechar, eu vou te dar um exemplo. Mas esse eu não quero perder, cara. Muitas empresas, juro que é a penúltima. Aí eu tenho só mais uma e a gente vai fechar pra gente poder fazer as outras coisas e trabalhar também, né? Porque isso aqui é diversão. Cara, sobre receber proposta, né? Muitas empresas tem várias teorias sobre envio de proposta. Eu, particularmente, gosto muito de apresentar a proposta. Então, o interlocutor, às vezes, me manda aí. Não, peraí. E você agora deu a entender que vocês enviam a proposta. Como você enxerga a fase de proposta? Eu vou te falar que a gente faz muito teste AB na Exact, né? Então, essa ideia de growth, pra gente, ela nasceu sempre com isso, né? A gente sempre teve isso. Então, assim, a gente testa várias coisas. Eu já tive proposta formal, eu já tive proposta que era um documento. Hoje não, hoje minha proposta é corpo de e-mail, cara. Tenho uma proposta no corpo de e-mail, eu mando pro cara, eu digo para ele, eu apresento primeiro a proposta na própria reunião, como a minha proposta ela já é na hora, na própria reunião eu já mostro o que vai ser a proposta e eu só formalizo em corpo de e-mail. Então, assim, agora a gente vai começar a fazer testes de traquear e ligar. Tá? Então, assim, quando ele abrir o e-mail e tal, a gente ligar para pegar ele com o e-mail aberto para falar sobre a proposta. Mas, cara, hoje, para mim, a proposta formal não funciona tão bem como a proposta em corpo de e-mail, porque ela é simples. Eu tenho um link, já vai com link de preenchimento, eu tenho um índice de preenchimento muito grande a partir da proposta. Então, assim, né, eu tenho muito fechamento no dia. Né? Então, assim, Boa. Tirar o atrito, né? O máximo possível. O máximo possível. Eu não complico.
Ele tem um link dos contratos, que tem a parte formal, e aí ele tem um outro link, que é o link de preenchimento. Então, assim, as minutas do contrato também ele pode ver antes, né? Para ele não precisar preencher tudo para ver as minutas. Então, ó, aqui tá as minutas se você quiser ver antes. Aí no preenchimento ele já leu as minutas, inclusive ele só dá o ok lá. A gente faz da forma mais simples possível. Ele faz tudo online, só dá o ok e vambora, mesmo contratos gigantescos. Então a gente já teve, sabe, tipo, contrato de, sei lá, vai lá, MRR de 20, 30 mil fechado online, o cara vai lá. Bom. Às vezes ele pede para fazer personalizações, né? E aí a gente tem que jogar para um Adobe, uma coisa assim, um ClickSign, sei lá. Mas, cara, em geral, a maioria dos nossos clientes fecha no padrãozinho ali, não tem muito mistério. Demais. E agora Mas, sim. De novo, não é uma verdade absoluta, tá? Existem mercados, por exemplo, mercado técnico é um mercado que você precisa de uma proposta robusta. Então, você tem que testar para o teu mercado. Esse é o seu modelo, é a sua forma de fazer. Eu gosto muito que você pelo menos resuma no corpo de e-mail. Legal. Eu acho que ele tem que bater o olho e ter uma noção já de primeiro. Puxa para baixo ali no celularzinho, já vê as condições gerais. Legal. Exato. Bom demais, Theo. Cara, que aula, que show de conversa. Bom, nossa, tivemos... Você me prometeu que ia me fazer uma pergunta capciosa. Calma, ela vem agora. Eu tô aqui a coisa inteira. Pode distensionar que não é tão maldosa assim, não. Mas, bom, você já deve ter tido todo tipo de pergunta na sua vida, né? Principalmente agora como tutor da G4 e tal. Muitos executivos fazendo altas perguntas legais. A gente tentou aqui puxar o nível para cima. Esperamos que tenhamos atendido. De fato, super legal. E eu sempre parto do princípio que eu gosto de fazer perguntas que as pessoas geralmente não fazem. Então, se o Theo tivesse aqui agora, o que ele perguntaria pro Theo de estar aqui? Essa pergunta já te fizeram? Cara, não. Que pergunta eu faria pra mim mesmo? Você falou de empatia, né, cara? Bora. Então se põe nessa cadeira aqui e fica aí. Cara, o que você perguntaria? Eu acho que a pergunta que eu considero mais bacana, assim, pra quem tá ouvindo, porque eu sempre penso que o momento atual é o momento que faz muito sentido eu ouvir. Eu gosto muito de ouvir, quando eu estou ouvindo um podcast, quando eu estou ouvindo, e eu gosto muito de consumir podcast, eu gosto muito de saber o que o cara tá desenhando agora. Por que ele está desenhando e o que ele está desenhando agora. Porque isso me ajuda a ter insight. Porque é o momento da economia atual, é o momento, sabe, tipo, me ajuda a entender muito agora. Eu ia te perguntar isso até porque você não sai do meu Instagram, cara. Eu abro o meu Instagram, só dá Theo, Rios do Theo, G4, mais Theo, aí vem Theo pela Exact, vem Theo pela G4. Ele vem livro do Theo, cara, não aguento mais você no meu Instagram lá, cara. Eu acho que essa tá por vir aí, pergunta. Então. Exato, essa seria a minha pergunta, assim, o que está funcionando e o que está por vir, sabe? Eu gosto muito de dizer assim, o que está funcionando na tua estratégia agora e a partir disso o que você vai fazer? E aí, cara, respondendo essa pergunta, o que está funcionando? Hoje mídias sociais é uma coisa que funciona muito pra gente. Account-based marketing funciona muito pra gente também, por exemplo. O que é isso, né? Trazer para eventos. A gente tem um evento que é o Exact Network, a gente tem 100 convidados, só empresas grandes. A gente traz o Chris Ye, que é o cara que escreveu o Blitzscaling, junto com o Reid Hoffman. Então, assim, fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook, por aí vai. Isso tem funcionado muito pra gente fechar contas maiores e tal. Então, a gente tem feito mais ABM. A gente tem participado de eventos, por exemplo, a minha entrada no G4 ela é estratégica, eu tenho que convencer um conselho, eu não posso sair fazendo qualquer coisa, né? Então, como eu convenci o conselho? O G4 hoje faz parte da nossa estratégia de ABM. Então, assim, ele pode surgir do G4 ou, inclusive, a gente pode convencer o cara a ir para o G4 durante o processo de negociação. Então, assim, isso é uma combinação de fatores que tornam mais profundas e diminuem o ciclo médio. Então, a gente tem feito muito isso. A gente tem olhado cada vez mais para a estratégia de cross, entendendo que a gente pode dar valor na jornada do cliente como um todo, não só na parte de prospecção, ou não digo nem só de prospecção, mas na parte de entender qualificação de dados, etc. Eu posso dar mais valor, como, por exemplo, ter um banco de dados como a Results. E aí a gente deve anunciar coisas novas aí como captação, aquisições nos próximos meses aí. Então, a gente deve aumentar a nossa gama de oferta, mas não dando ofertas básicas. Por exemplo, eu jamais seria um cara que compraria pela Exact um CRM. Vou te dar um exemplo. Por quê? Porque hoje tem uma porrada de opções de CRM muito boas para o cara. Então, não é meu forte. O meu forte é trazer coisas que ele ainda não tem. Eu jamais compraria, por exemplo, uma ferramenta de inbound marketing.
não seria não é nada disso. São coisas que vão gerar valor agregado além. Tá? Então, assim, coisas que ainda não estão nessa jornada. Que eu consigo botar nessa jornada e gerar, sabe, que pouca gente está olhando ou pouca gente está olhando com essa aplicação. Muitas vezes está olhando com outras aplicações em outros mercados. Então, é nesse sentido, para aumentar a oferta de valor durante a jornada e aí eu, com isso, conseguir aumentar ticket e não depender de um volume expressivo de aumento de logos para eu crescer. Então, isso é um ponto. O G4, que foi uma questão, faz parte dessa jornada, né? Faz parte disso que a gente está falando. Tem sido um projeto muito legal. O Alfredo, o Thales e o Nardon me convidaram. Eu fiquei reticente no início, depois entendi e acho que eles têm um propósito legal pra caceta, que é o propósito de gerar emprego, é um propósito de preparar as empresas para serem empresas não só que vendem tecnologia, mas dizer que qualquer empresa pode ser de tecnologia, porque pode usar tecnologia dentro das empresas, para os seus processos e por aí vai. E acho que esse é o grande segredo da indústria 4.0 e do G4, sabe? A gente tinha muito tempo escolas fazendo formações tradicionais em negócio, usando filosofias tradicionais e etc. E o G4 veio com a proposta de trazer cara que está no mercado para fazer isso aqui que eu estou fazendo, que é falar o que está acontecendo agora. Boa. Com o cara no mercado. Então, esse é o legal do curso, é super prático esse curso. Eu, dependendo dos movimentos que acontecerem, a Exact hoje tem algumas coisas que podem acontecer. Tá? Então a gente tá. Vou ficar acompanhando lá. A gente tem toda hora coisas acontecendo, né? A gente negocia. Possível saída da Exact, a gente já deve ter conversado para mais de 20 empresas que já chegaram para conversar sobre a aquisição da Exact. Então, assim, toda hora a gente está sempre conversando coisas. E dependendo para onde for, eu acho que eu escrevi meu primeiro livro, que era o de 0 a 50 milhões. Eu, apesar de não ser um fã do nome do livro, eu queria que fosse... Eu gostei. Cara, é que eu acho muito apelativo. É que eu ia ser bem mais leve, assim, ia ser cartas para a Lara. Eu quero ter uma filha. Então, eu tô nesse projeto agora também. A minha noiva tá grávida de uma menina. Que legal. Parabéns, Cecília. Velho. Pô, isso é uma missão. Assim, eu acho que a gente tem que mudar. Tem um grande amigo meu, que é o Marcos Piães, lançou um filme agora. Filme dele, lindo. Todo pai deveria ver. Não só pai. Todo mundo que um dia vai ser pai. Todo mundo é filho, né? Então, todo mundo deveria ver. E... Para mim, no meu entendimento, as mulheres estão pouco nos negócios por causa de educação. Sim, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso. Eu acho que a educação ela é sempre a princesinha, é sempre a blindada. E, cara, isso é muito ruim para o desenvolvimento da mulher no futuro. Então, quando eu escrevi o livro, a minha ideia era escrever cartas para minha filha, dizendo coisas da minha vida, mas falando coisas técnicas também, falando linguagem que... Para mim, é a linguagem que não só o homem tem que estar tendo acesso, mas a mulher desde cedo, sabe? Então, eu falei sobre coisas complexas pra caramba de uma forma simples. Eu gosto de fazer isso, eu aprendi isso. Meu primeiro RD Summit que eu palestrei, minha nota não foi boa na palestra, NPS. E aí eu falei, cara, como é que eu posso melhorar? Aí eu comecei a descobrir que eu era bom contando histórias. Então, se vocês repararem aqui minha entrevista, eu sempre conto histórias. E é assim o meu livro. Eu conto histórias que aconteceram comigo e que eu usei... Questões técnicas, priorização de roadmap, negociação com fundo de investimento, teses de adjacências de venda, tudo isso deixando simples com um poder de história real. Então, assim, de coisas que deram certo e errado. Eu falo muito sobre erros também. E aí o livro, cara, eu nunca botei R$1, a editora nunca botou R$1 em publicidade do livro, nada. E ele foi o segundo mais vendido ano passado da editora, ficou entre os 20 mais vendidos do Brasil várias semanas na Publish News. Só de boca a boca e das pessoas falarem, então isso eu fiquei muito feliz. Então um projeto que eu tenho é fazer uma trilogia nessa brincadeira. Então, assim que sair alguma coisa, um marco específico, eu devo escrever aí o de 50 a esse marco. E volta aqui. E depois desse marco a unicórnio. E se vier um menino, cara? Se vier um menino, tá tudo certo também, que eu acho que ele tem que... eu vou ensinar ele como que ele respeita as meninas e coloca as meninas... Eu pretendo ensinar, né, que eu vou. Como ele respeita e valoriza as meninas pra estar nisso, sabe? E eu não acho que é só obrigando que esteja. Eu não acho que a resposta seja só tu obrigar a ter um número de participantes X, por exemplo, num evento palestrando, que sejam mulheres. Eu acho que isso é muito superficial. Sabe? Isso é legal. Mas é pra mim como... Aí eu vou entrar num debate muito polêmico. Sim. Mas é pra mim como cota. Eu acho cota uma coisa legal nas universidades. Porém, ela sozinha não faz com que lá na base esteja sendo resolvido.
Entendeu? Então você pode fazer isso superficialmente, por exemplo, obrigar que tenha mulheres palestrando e etc. Só que não é isso que vai resolver, velho. O que vai resolver é a educação, é lá na outra ponta. Então, assim, é isso que eu acho que nós, pais, homens, a gente tem a obrigação de se ligar que a gente tem que mudar, tá ligado? Tipo, entrei numa pauta super... mas é importante, cara. É super importante. E parênteses aí, galera da audiência, aí comentem nesse vídeo mulheres que vocês querem ver aqui no VTV. Porque não é só sobre vendas, é sobre vidas também. Aí vidas representa todo mundo. Temos já algumas confirmadas aí nas próximas Fico feliz pra caramba que uma delas é uma fera lá da Exact. Não vamos dar spoiler. Cara, eu realmente... Esse era o título que era para ser, acabou sendo esse outro, mas deu muito certo. Então eu tenho o projeto de, quem sabe, aí escrever o segundo, logo que acontecer um marco específico na Exact. E é isso, cara, disseminar a cultura de empreendedorismo, falar que empreendedorismo não é fácil, mostrar para as pessoas que eu acho que tá muito na moda. E tudo que tá na moda é perigoso também. Então, muita gente achando que eu quero empreender para não ter patrão. Bicho, você vai ter mais patrão do que nunca. Você é o pior patrão. Então, assim, eu quero empreender para poder fazer meu horário. Essa aí é a maior piada que eu já ouvi na minha vida. Sabe, tipo, cara, E disseminar que, bicho, se a gente não mudar a cultura e começar a pensar em processos, em padrão, em coisas realmente que fazem as grandes empresas, que fazem os grandes ecossistemas acontecerem, a gente tá fudido. A gente vai ter esporadicamente um unicórnio ou outro, porque a gente tem um país gigante, com muita mão de obra, com muito problema, e vai surgir unicórnio. Só que isso vai ser esporádico. Não vai ser uma unicórnio empresa que vale mais de 1 bi, né? Não vai ser uma coisa realmente que seja replicável. Vai surgir um ali, outro ali, e a gente vai estar comemorando que tem 10. Entendeu? Tipo, por que os Estados Unidos é uma fábrica de unicórnio? Porque, cara, a cultura leva eles a isso. O ecossistema se criou por uma cultura de dados, de processo, de ferramenta. Já nasce com ferramenta uma empresa. Uma empresa nos Estados Unidos já nasce com ferramentas e é uma das primeiras coisas que ele faz, é desenhar os processos. Global, né? Pô, a gente tem que mudar isso, entendeu? Então, pô, parabéns pelo podcast também. Espero ter gerado ROI aqui, gerado retorno sobre o investimento do pessoal que ouviu. Demais. E, pô, um prazer, velho. Sempre que eu posso estar falando sobre empreendedorismo e venda... Gente, vocês estão tendo aula de graça, hein? A aula desse cara na G4, podem fazer também, mas isso aqui foi conteúdo... Podem não, façam, né? E quem quiser, cara, Theo Orosco no Instagram, né? THEOROSCO, tudo junto, o O ali é um só. Lá tem meu Linktree, que eu descobri agora. Eu sou uma negação, né, velho? Tem lá o livro, tem lá a Exact, quem quiser conhecer a Exact. Todo mundo que tiver desempregado, que estiver ouvindo também, cara, ou que queira se aprofundar em prospecção, gerenciamento de venda, gerenciamento de pré-venda, a gente tem cursos gratuitos na Academia Exact, é www.academiaexact.com.br. A gente tem um nível de empregabilidade para quem está desempregado, que assinala lá, que é quase 90 e poucos %. Demais, cara. Então, a gente tem muita vaga nos nossos clientes e a gente conecta com pessoas que querem fazer reskilling, que é essa recapacitação para trabalhar com venda. Então, tem sido muito legal esse projeto. Tem um monte de coisa, cara. Bom demais. E tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, tradicional no VTV, que é: Theo Orosco Vendas transformou sua vida? Pô, sem dúvida, né? Acho que eu sou uma prova viva de que vendas não só transformou a minha vida por causa que é minha empresa de vendas, porque minha empresa de vendas, mas para eu ser um líder melhor, para eu ser um marido melhor, um filho melhor. Acho que vendas transforma. A minha linha de camisetas aqui, que foi uma coisa muito louca, um aluno do G4 viu e falou: posso fazer uma linha de camiseta com as tuas frases? Eu falei: pode, mas atrás dela tem escrito aqui que você tem que vender o tempo inteiro, né? Então, assim, vendas não é só para gerar dinheiro, na verdade. Vendas tem uma série de coisas. Você está vendendo o tempo inteiro. Então, quem não entende isso, cara, é a diferença de você ser uma pessoa de sucesso. Quando eu falo uma pessoa, não é só profissionalmente falando, uma pessoa de sucesso mesmo e uma pessoa de insucesso. Você pode ver que as pessoas de sucesso, sejam elas pessoas que estão... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro, tá? Um amigo. Hoje a gente tá mais distante, mas se tornou amigo por causa da RD. No RD Summit me apresentou, no Case também, que é o Murilo Gun. Porra, ele é um cara que vende muitas coisas super mais no cu... Subjetivas, né? Sabe? Tipo, só que ele vende.
É isso que eu tô dizendo. Tipo, tudo aquilo, quando ele faz um Instagram, aquilo é vender. Então, por mais que ele esteja falando de coisas que não são capitalistas, vamos dizer assim, que são coisas... Ele tá vendendo. Então, qualquer coisa que você queira influenciar pessoas, que você queira passar uma mensagem, que você queira educar alguém, você vai estar vendendo. Então, assim... Faz bem, né? Venda transforma e na minha visão, quem não sabe vender tende a ser manipulado, tende a ser... A gente tá vendo aí manipulação. O maior estudo sobre vendas em qualquer momento, e eu não estou aqui dizendo nada, qualquer momento político de coisa, é o maior estudo sobre venda que você pode ter. Porque você tem... Eu gosto de um cara que chama Pondé, eu até fiz ele fala que tem 3 caras, né? Tem aquele... Eu posso estar errando em algum deles, tá? Mas tem hoje em dia na população, né? Tem o cara que é o cara inteligente, que ele toma decisões realmente pautadas, aquela coisa toda. Eu vou me esquecer do segundo, mas ele fala que a maior parte da população são hooligans hoje em dia. O que é o hooligan? Ele só quer brigar. Ele só quer, na realidade, estar certo. Isso é a venda mal feita, por exemplo. Você está sendo vendido. Porque você está brigando pela venda do outro que fez para ti. Então o outro te convenceu de que aquilo lá era necessário que você brigasse, você está brigando, você não sabe nem porquê muitas vezes. E eu não estou generalizando, tem gente que está brigando por coisas que acredita, etc. Mas a maioria das pessoas está brigando por coisas que elas, no fundo, elas nem sabem por que estão brigando. E aí estão fazendo a venda mais errada que tem, que é aquela venda que quando você não conhece seu produto, e você está vendendo areia no deserto. Hoje em dia no deserto você vende água, areia na construção. Então é isso. Ou seja, não venha me oferecer remédio sem antes entender minha dor. Exatamente. Muito boa. Senhoras e senhores, Theo Orosco conosco aqui. Theo Orosco conosco, até rimou. Danilo Conrad, Diego Domingues, muito obrigado por você ter ficado até agora. Foi um prazer, Theo. Obrigadão por ter vindo, gente. Por ter dado todos esses exemplos, essa aula. Tamo junto, pessoal. Semana que vem tem mais. Manda vir. Opa! O episódio é um oferecimento da Sales Hackers. Aí, quase que eu deixo passar o patrocinador. Quem quiser estruturar seu processo de vendas, Customer Success e acelerar aí o crescimento da sua empresa e ganhar escala, acesse saleshackers.com.br e vem escalar com a gente. Show de bola. Vamos embora, pessoal. Valeu.